México, que é o atual campeão mexicano, e desta forma o Luan jogaria a Libertadores deles, né? A Libertadores da América do Norte, a Conca Champions. E aí, meu caro Paulo do Vale, essa negociação, 4 milhões de dólares pelo Luan, estamos falando aí de cerca de 21 milhões de reais. 60% é do Palmeiras, então estamos falando de 12 milhões e 600 mil reais. 40% é do Vasco. No entanto, desses 12 milhões e 600, o Palmeiras tem que repassar para a Crefisa 10. Porque em 2017... Foi quem investiu. Exato, em 2017 foi a Crefisa quem fez o aporte financeiro. Então, no final das contas, o Palmeiras ficaria com cerca de 2 milhões e 600 mil reais por essa venda do Luan para o futebol mexicano. Fica meio que elas por elas. Exato, né? Um jogador que evidentemente se pagou, mas pro Caixa fica defasado ali, porque você vendeu um jogador consagradíssimo, né? Que foi muito campeão no Palmeiras, mas só fica com 2 milhões e 600 no Caixa. A questão é que o Palmeiras topou negociar o Luan exatamente pelos serviços prestados. E agora o Palmeiras olha para o mercado com a possibilidade, né? Como trouxemos na matéria, de ou utilizar o Naves como a primeira opção de banco, e aí o Naves seria o titular do Palmeiras enquanto o Gomes não volta da Copa América, já que o Luan sairia no dia 1º de julho, ou ir ao mercado. E aí no mercado o Palmeiras já perguntou sobre o zagueiro Valentini, da equipe do Boca Juniors, que está afastado do Boca em litígio porque ele brigou com o Riquelme pela sua renovação contratual. O Valentini, ele não tem um acordo com relação ao seu salário, porque lá eles recebem em dólar, com relação ao câmbio. Ele ganha um salário referente ao câmbio de 2 anos atrás. E hoje, infelizmente, pela situação da Argentina, o câmbio disparou, então o dólar está lá em cima. Ele gostaria de receber referente ao câmbio do dia. E o Riquelme, num primeiro momento, falou, não, a gente pode negociar, mas só começa a pagar o câmbio do dia em 2025. O Valentini falou, cara, não quero. Aí o Riquelme falou, beleza, então você não joga mais no meu time. Hoje a multa do Valentini custa 10 milhões de dólares, o Palmeiras não vai pagar esse valor. Só que Inter de Milão e Genoa da Itália também procuraram o staff do Valentini para oferecer um pré-contrato, para ele assinar agora, em 1º de julho, e se mudar para o futebol italiano no dia 1º de janeiro. Os diretores de Inter, Javier Zanetti, figura lendária do futebol argentino, diretor de futebol do Genoa da Itália, Burdisso, ex-zagueiro do Boca Juniors. Sim. Então, os caras têm uma patente ali, sabem chegar no jogador. O que o Palmeiras poderia fazer, ainda não fez, mas que poderia, isso está sendo debatido para ver se é viável, fazer algo parecido com o que foi feito com o Everton, que estava em final de contrato com o Atlético Paranaense. Para o Palmeiras não esperar acabar o contrato, ele chegar só no ano seguinte, o Palmeiras foi lá e pagou, teoricamente, um valor simbólico para o Atlético Paranaense. Acordaram ali um valor muito abaixo da multa rescisória e o Everton apareceu no Palmeiras de imediato. Então o Palmeiras pode fazer esse movimento de mercado para não perder essa oportunidade, né, de contar com um cara que só não está jogando no Boca porque ele tretou com o presidente por questões financeiras. E aí você chega no Boca e fala, ó, os 10 eu não pago. Dia 1º ele pode assinar comigo e vir de graça em 2025. Vocês topam receber 3 milhões de dólares? E aí vai depender dessas conversas. Conversas que o Palmeiras está tendo também com o São Lourenço para tentar contratar o lateral direito Agustín Diay, de 20 anos de idade. Inicialmente o Palmeiras ofereceu 6 milhões de dólares, o São Lourenço não topou, o Palmeiras aumentou para 7 milhões de dólares por 80% do passe desse jogador. Por enquanto as conversas continuam e o Palmeiras tenta convencer o São Lourenço, que está precisando de grana, a liberar esse atleta, até porque o Marcos Rocha não deve ficar para a próxima temporada e já agora em julho o Garcia pode ser emprestado para ganhar uma cancha. Então por isso que o Diay vira uma oportunidade interessante para o Palmeiras. Para a gente fechar, meu caro Paulo do Vale, o Pedro Ramiro trazendo, né, as notícias do Corinthians. E querendo ou não, o torcedor palmeirense começa a ficar ansioso para o derby do dia 29. E aí? Porque, né, o Corinthians perdeu já 2 goleiros. A vez que o Donelli jogou contra o Palmeiras, tomou piaba, né? O Donelli não viu a cor da bola, coitado. E
o derby seria no Allianz Parque. Mas pode ser que ele não seja no Allianz Parque por causa da mudança da tabela da CBF. A CBF tinha colocado uma data para o derby acontecer, mudou para o dia 29 e agora 27 e 28 tem evento no Allianz. A W Torres está vendo a possibilidade de fazer a desmontagem em tempo relâmpago, como já fez, só que é uma estrutura diferente de show, né? Um evento do agro, né? A feira do agro, então não é só um palco, vai ter um monte de stand ali, um monte de stand, então tem que desmontar tudo isso, então ainda não dá para ter certeza. Só que esse jogo também não será em Barueri, porque ontem começaram as obras no gramado de Barueri, né? Não vai mais ser um gramado natural, será um gramado sintético, então esquece a Arena Barueri. A Alegra Pacaembu prometeu dia 29 liberar o Pacaembu, só que eles já tinham prometido 25 de janeiro e também em abril cancelaram até o show do Roberto Carlos, que seria Prometeram lá. o show do rei lá, hein? E aí cancelaram porque não tinha estrutura e nem segurança, então não dá para confiar que o Pacaembu estará pronto para receber um derby. São Paulo liberaria o Morumbis? Acho que não. Mesmo com as diretorias voltando a ter boas relações? Então, mas Depois do fraternal abraço. Sim, o Textor uniu novamente Casares e Leila, né? Mas essa questão, acho que da utilização dos estádios, antes mesmo deles terem ali talvez um ruído na relação, já estava meio que definido que o São Paulo não ia ficar cedendo mais o Morumbi, não especificamente ao Palmeiras só, né, Soler, mas de modo geral. Ainda mais por um clássico, né? Eu não sei realmente se... Hoje eu acho que posso até depois ser, de alguma forma, ser desmentido. Mas hoje eu vejo muito distante a possibilidade. E aí, o que o Palmeiras realmente tenta nesse momento é mudar a data do jogo. Só que não dá pra ser domingo porque o São Paulo joga em casa no domingo. Então teria que ser na segunda. Só que também não dá pra ser na segunda porque o Corinthians joga quarta contra o Vitória. Jogo que acontece... Não dá pra passar o jogo do São Paulo pra sábado? A Globo vai querer? Porque a Globo colocou o São Paulo pra vender o pay-per-view do derby, né? Ah, tá. Então. Tem essa, né? Então temos isso. Temos um derby e por enquanto não temos um local. Só esse detalhe, né? Só esse É uma questão, hoje realmente é uma questão, né? Pode ser que já segunda-feira tudo se resolva com a WTO falando, tá tudo certo aí, a gente empurra os boi lá do agro e o Allianz tá liberado. A gente passa boiada. Porque não tem grama pros bois ficarem. Exato, grama né? natural pros bois ficarem pastando, né? A sintética ali eles vão engasgar, né? A sintética ela não é. Ela não é recomendável aos bois. Aí caiu o valor, né? Por falar em boi, um cara que conhece tudo e mais um pouco, chamou até fala que se chamar pelo nome o boi atende. E tá na nossa audiência o gigantesco maior de todos, Cláudio Zaidan, junto com o Manuel Zaidan. Estão na audiência, então um grande abraço pros dois. Grande Zaidan, grande Manuel Zaidan, sempre ligados. Um abraço também pro Marcelo Rosenberg, mandou mensagem algumas horas aí. Ontem foi aniversário do Rosenberg, o palmeirense Marcelo Rosenberg, então parabéns ao Rosenberg. Dele? Pô, mas que presente, que dia... Ele nem conseguiu comemorar o aniversário direito, né? Ele é torcedor do Paraná Clube, né? Isso. Paraná Clube. Conta da fase que vive o Paraná. Esporte Clube Paraná Paulista, né? Então por conta dessa fase horrível que vive o Paraná, ele teve um aniversário um pouco conturbado. E a gente já volta com concentração e voltaremos em definitivo para falar sobre seleção brasileira, porque nosso repórter Pedro Ramiro está repleto de informações. Não é só de Corinthians que vive o homem. Está abastecido sobre tudo do time do técnico Dorival Júnior. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Conmebol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB. Na rua, escola, mobilidade, na saúde, bem-estar social, segurança. A gente vai e faz. Nós, mulheres, trabalhamos e praticamos mais espaço na política, garantindo que todas tenham voz. Acesso à qualificação por igualdade. Estamos construindo um Brasil mais justo, acolhendo e preparando as nossas lideranças femininas. Filie-se ao MDB. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Concentração na Rádio Bandeirantes. Tá chegando a hora, às 10 horas tem bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes. A partir das 9h30, o Rogério Assis, o Canhão, assume tudo para trazer as emoções de Brasil e México, amistoso internacional que acontece nos Estados Unidos. E agora o repórter Pedro Ramiro traz todas as informações do time canarinho comandado pelo técnico Dorival Júnior. Manda bala aí, meu caro Ramiro. Vamos lá, Soler, até para falar um pouco mais sobre essa seleção brasileira que já está, obviamente, no estádio de Kyle Field. O jogo começa às 10 horas da noite, horário daqui. Partida que vai ser realizada na cidade de College Station, no Texas, que é uma cidade pequenininha, assim. O estádio, aliás, de Kyle Field é um estádio de um time universitário ali de futebol americano. Então, é um estádio que é grande, aliás, por uma capacidade de cerca de 102 mil pessoas. E a expectativa
até vendo aqui a repercussão por parte de uns colegas que estão lá nos Estados Unidos, é de que haja um público, na sua grande maioria, de torcedores do México, até obviamente pela distância mais curta em relação aos dois países, entre Estados Unidos e também o México, e também o Brasil e o país norte-americano. Então, a gente está de olho em toda essa situação. Daqui a pouco, por volta de 2 minutos, a expectativa é que o técnico Dorival Júnior, através, obviamente, da sua assessoria, divulgue a escalação da seleção brasileira, que deve ter novidades para a partida de hoje. O Dorival Júnior tem testado alguns dos jogadores, tem colocado algumas situações diferentes para essa partida, e a tendência é que o Endrick apareça novamente entre os titulares na partida de hoje, assumindo a camisa 9. Endrick deve assumir, aliás, vai assumir a camisa 9 e deve assumir a titularidade sob o comando do técnico Dorival Júnior. Eu vou passar rapidamente aqui mais algumas... Posso jogar uma informação no seu peito? Diga. Se for confirmada a escalação de Endrick? Diga. Automaticamente, quando o juiz apitar, o Palmeiras garante mais 1.250.000 euros por mais uma meta contratual atingida pelo Endrick com o Real Madrid. Desta forma, ele atinge todas as metas contratuais que estavam previstas no contrato antes dele ir para o Real Madrid. O Palmeiras chegaria a um montante de 47,5 milhões de euros nessa venda, que pode chegar a 60 milhões de euros. E o grande detalhe é que a gente falava da possibilidade e acabou de ser divulgada pela CBF e o Endrick não está. Então vamos ter que esperar quarta-feira. Vai ter que esperar quarta-feira para ver se essa meta vai ser batida e mais uma bufunfa vai cair no colo do Palmeiras. E o detalhe é o seguinte, então já escalada a seleção brasileira, passando rapidamente para quem nos acompanha: Alisson no gol, Ian Couto, Éder Militão, Bremer e Guilherme Arana entre os titulares no setor defensivo. Meio de campo também com novidades. Ederson vai começar a partida como titular, convocado inclusive na última lista aí divulgada dos 3 jogadores a mais disponíveis dos 26 convocados pelo técnico Dorival Júnior. Douglas Luiz e Andréas Pereira. Esse é o meio de campo formado pelo técnico Dorival Júnior, com o trio de ataque de Savinho, Gabriel Martinelli e Evanilson. Trio de ataque da seleção brasileira, então, uma seleção praticamente reserva, né? Dá pra gente pontuar aí talvez um Éder Militão como titular e o Alisson, os 2 titulares para essa partida. Mas uma seleção brasileira, vou repetir para quem nos acompanha, reserva praticamente Alisson, Ian Couto, Éder Militão, Bremer e Guilherme Arana. Ederson, Douglas Luiz, Andréas Pereira. E o trio de ataque, Savinho, Gabriel Martinelli e Evanilson. Seleção já escalada para a partida de hoje, Soler. Boa, quando tiver o México, só gritar, mas antes quero ouvir a opinião bandeirantes de Alexandre Pretzel com relação a essa escalação do técnico Dorival Júnior, esse primeiro time que ele vai utilizar nesse amistoso contra o México. É claro, né, Pretzel? A foto de hoje, os 11, talvez não sejam aqueles que comecem a partida válida, né, pela Copa América, né, na estreia do Brasil na competição, e talvez não seja a foto definitiva se o Brasil chegar numa eventual final. Mas primeiramente, boa noite pra você. O que te parece essa seleção brasileira? Boa noite, Soler. Boa noite a todos. Uma seleção fraca, né? Uma seleção fraca e um time totalmente reserva, como o Ramiro disse, porque os titulares são provavelmente Ederson, aí o Alisson, é claro, convocado. O Tafarel é o treinador de goleiros, mas eu acho que o Ederson tem chance também, mas Alisson. Aí o Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e o Wendel. Ele põe a defesa reserva hoje. Aí o meio de campo, João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá. Jogam hoje Ederson, Douglas Luiz e Andréas Pereira. E na frente, Vinícius Júnior, Endrick e Rodrigo. Gomes à frente do Douglas Luiz? À frente, claro. À frente. Então acho que é a seleção reserva, exatamente isso. Seleção para testes, como eu acho que tem que ser. Esses 2 amistosos, eles não significam nada. A gente tá vendo aí jogos pela Europa. A gente viu os Estados Unidos também, né? Então, não, mas sinceramente, vai ser uma babinha também, eu não acho. Eu acho que os Estados Unidos na Copa América vai ser outro time. Não vai ser essa baba aí da Colômbia. É diferente. Amistoso para mim é que nem um amistoso pré-Copa. Antes da Copa da Rússia, o Brasil enfrentou Croácia e Áustria. Jogou muito bem, ganhou os 2 jogos. E para mim não significou nada aquilo ali.
porque é bem diferente, os caras não põem o pé, sabe, correm um pouquinho e tal. A gente viu Inglaterra e Islândia ontem, a Islândia ganhou da Inglaterra 1-0, não quer dizer nada, né? Portugal e Croácia jogaram hoje, a Alemanha empatou com a Grécia, a Alemanha é dona da casa na Eurocopa, então é amistoso apenas para testar. Vamos ver, né? Mas como o Brasil, individualmente até que tem alguns bons jogadores aqui, mas uma seleção brasileira formada por esses atletas aqui, realmente a geração ela pode ser boa de nomes individuais nos seus times, mas como seleção, juntando eles, acho que o trabalho é longo, o trabalho é a médio prazo, sem dúvida nenhuma. É uma seleção comum essa aqui, que entra em campo contra o México, que também está numa outra geração, mas uma geração fraca, talvez uma das piores dos últimos anos. Recuperou o Jaime Lozano de técnico, né, depois do Gerardo Martino na Copa do Mundo. Então, é um time também... O jogador do México, né, o Chuck Lozano, não vai para frente. Não vai para frente. Agora foi para os Estados Unidos, jogar uma franquia nova lá. Esse é um outro Lozano, né, o mais velho, Jaime, que jogava atrás. Então, o México é aquele negócio. O Brasil e o México já se enfrentaram 200 vezes. O Brasil andou tendo uns tropeços contra o México. Aí. Na Copa de 18, de 14 empatou 0-0 na fase classificatória. E em 18 ganhou nas oitavas 2-0, mas um jogo muito duro, muito difícil. Brabo. Exatamente. Quando estava 0-0, o México estava melhor. Daí o Brasil fez 1-0 e ficou mais fácil. Então é o seguinte, é sempre os caras que gostam, adoram o Brasil. O Brasil foi campeão lá em 70. Mas é teste. Contra os Estados Unidos, aí sim. Contra os Estados Unidos, eu acho que o Dorival Júnior vai colocar o time que vai estrear na Copa América contra a Costa Rica no dia 26 de junho? 24 de junho. 24 às 10 horas da noite, a estreia da seleção brasileira contra a Costa Rica. O Brasil, que por sinal está no grupo D, além da Costa Rica, na segunda rodada o Palmeiras enfrenta o Paraguai no dia 28, também às 10 horas da noite. E encerra sua participação na fase de grupos no dia 2 de julho contra a Colômbia. Partida que acontece também às 10 horas da noite. A gente falava sobre isso no Concentração, Pretzel, dessa bizarrice que já foi a última Copa América, né? Quando a Conmebol joga o calendário para ele bater de frente com o calendário da própria Eurocopa. Só que agora, na Europa, quem que vai assistir a Copa América? Com o jogo 10 horas da noite no horário de Brasília. Lá são 3, 4 da manhã, né? Esquece. A Europa toda centrada na Europa, né? Sim. Porque a Eurocopa, centrada na Eurocopa. A Eurocopa é uma festa, né? A Eurocopa, a última, ela foi itinerante. Dessa vez ela vai ser só na Alemanha. A Alemanha é um país gigantesco. Na Copa de 2006, para mim, foi a Copa mais perfeita da história. Até no tratamento com a imprensa, tratamento com o povo, com os turistas. Foi simplesmente espetacular. Então a Alemanha está pronta para receber a Euro e é uma grande festa. Uma grande festa, e ganhar a Euro não é fácil. Realmente não é fácil. A última foi itinerante, afinal foi um Wembley, né? Entre Inglaterra e Itália. Dessa vez a Alemanha... A Inglaterra conseguiu perder para uma seleção que não foi para duas Copas seguidas. Exato. A Itália fez uma Eurocopa muito boa, mas é um time fraco. Ela foi ganhando meio que... Fez uma primeira fase boa e foi ganhando na camisa, foi ganhando na camisa, aos trancos e barrancos, em jogos eliminatórios, que nem sempre o melhor passa. Então a Itália mereceu ganhar. Mas esse ano eu acho que a França foi eliminada nas oitavas de final para a Suíça na última, né? Até era campeã do mundo, entrou um pouquinho com máscara, mas a França hoje tem 3 seleções, se a gente for pegar a nominata hoje. Então a França é favorita. A Alemanha, por jogar em casa, não passou da Copa do Mundo nas últimas 2 Copas, não passou da primeira fase, que também não deixa de ser um fiasco. Mas ainda assim, jogando em casa, eu acho que ela é forte. Tá com o Julian Nagelsmann de técnico agora, que não sabe se ele vai ser o técnico da Copa. Parece que ele só fica na Euro e sai, aí vamos ver quem vai ser o treinador alemão. A Alemanha está meio instável. A Alemanha perdeu um pouco da sua força defensiva. Então, a gente vai ver o Brasil... Está achando alguns talentos individuais, né? O caso do Wirtz. Isso, mas defensivamente a Alemanha meio que perdeu aquela força. Eles não fazem mais lateral, né? A força pragmática a Alemanha tinha, em linha de 4. Hoje é um time aberto, hoje é um time que dá muito espaço para os adversários. Então, até eles têm falado sobre isso lá. Estão preocupados em relação a isso. Até dizendo que o Guardiola, quando foi treinar o Bayern de Munique, meio que acostumou os zagueiros a serem construtores e a deixarem a defesa. E aí a Alemanha não estou dizendo que o Guardiola é culpado. A própria Alemanha não está muito adaptada. A culpa é de quem tenta copiá-lo e não tem qualidade para isso. A Alemanha não está muito habituada a isso. Mas o Brasil, completo, com todos os jogadores à disposição, o Brasil está entre os 5 aí. Tem o top 5 do mundo, como sempre. Acho que na Copa América, Brasil, Argentina, acho que o Uruguai tem uma seleção muito boa. E tem o Bielsa, né, que vai ser uma atração.
Então acho que o título vai ficar para mim entre esses três aí. Brasil, Argentina e Uruguai. O Abel Ferreira recebeu uma boa notícia, né? O Piquerez não foi. Pois é. E o Tite se ferrou, né? O Tite vai perder uma galera. Mas não veio jogando nada o Piquerez. Tá mal, né? tá Então mal. tá correto o Bielsa. O Aliás, Bielsa convocou pelas não atuações dele ultimamente. O Pretzel comentou do Uruguai. O Uruguai que venceu o México agora, no amistoso, há 3 dias. 4-0, né? 3 gols do Darwin. O Bielsa cornetou os caras, né? Sim. Bielsa falou, pô, vão jogar contra o Brasil e estão nessa molezinha aí. Que abriu o olho. O Bielsa cornetou a seleção mexicana. Mas em cima disso, Pretzel, dessa Copa América, num horário que o europeu não vai assistir, influencia em alguma coisa uma possível votação de melhor do mundo? Se a Euro cai no colo da França, o Mbappé faz o gol do título, o Vini Júnior deu azar? Deu. Se a França for campeã do mundo e o Mbappé fizer 4 gols na Euro, o Mbappé vai ser o melhor do mundo. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Tem um peso muito maior que a Copa América. Agora, o sentimento de se cair também no colo da Inglaterra, a França, meter um Bellingham ali. A França não tá num grupo fácil, cara. A França tá num grupo que tem a Holanda, a Polônia, é um grupo chato, cara. E tem um time, uma quarta força ainda, né? Porque a Itália caiu com Espanha, Croácia e Albânia, né? Que também é difícil. Também é difícil. Áustria. França, Holanda, Polônia e Áustria. Olha aí, ó, grupo dificílimo, cara. Porque a Áustria é uma seleção tradicional. Ela não vai à Copa desde 98. Assim como a Escócia. São 2 seleções que na geração de vocês, elas são fracas. Mas na minha geração e do Rogério e do Mestre Zaidan, eram seleções muito fortes. Estavam em todas as Copas. Em Copa sequência, Áustria e Escócia. Tinham gerações muito boas de jogadores. Desde 98, nenhuma das duas vai à Copa. Então elas entraram em gerações fracas. Mas na Europa ela tem aparecido. Então tem o Alaba, né? tem o Sabitzer, tem um Balgar, tem jogador. Quer dizer, bom jogador. O Arnautovic. Então a seleção austríaca não é tão ruim assim, só que não tem conseguido chegar. A Escócia eu acho que já é um pouquinho. Tem o Roberts, lateral esquerdo, que é o jogador mais conhecido. O problema é que eles têm 2 bons laterais esquerdos, né? Eles tem que jogar fora de posição. É isso. Então, sabe, esse grupo da França não é fácil, mas a França é a favorita, porque passam os 2 primeiros de cada grupo e os 4 melhores terceiros, né? Então, dificilmente a França não passa, né? Agora, o importante é passar da primeira fase. Depois do mata-mata, aí cada jogo, realmente, a frase que o Pedro Ramiro já me falou, cada jogo é uma história. Exatamente. Essa tu copiou, né? E só um detalhe sobre a seleção brasileira, mestre. A tendência até que no próximo jogo, na quarta-feira, contra os Estados Unidos, o Dorival ainda teste outros jogadores. O técnico da seleção... Mas quais? Os que estão no banco são os titulares. Assim. Não tem muito o que testar daí. Então, mas aí ele quer misturar o time, colocar um time um pouco diferente para testar as peças em posições também que ele não havia testado antes. Então, Dorival pode fazer uma mescla no jogo contra os Estados Unidos, porque ele quer chegar no jogo do dia 24 contra a Costa Rica já com todo mundo testado, ele entendendo como ele pode usar cada um, né, dos 26 convocados. Então, possivelmente a gente não deve ter a equipe titular como deve ser mesmo no jogo na quarta-feira contra os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos fez uma Copa do Mundo. 24 convocados para um torneio que tem 16 seleções, é muita gente convocada, né? Dava para ser 23, né? A Copa América aumentou, a Conmebol aumentou em 6 seleções. Hein? Ela colocou Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica, Panamá e qual é a outra? Jamaica, Panamá e Canadá. Ela colocou 6 seleções a mais. Então, muita política mesmo. Isso é um teste para a Copa do Mundo, né? Acho que a Conmebol também quis dar uma agradinha na FIFA para fazer um teste para a Copa do Mundo também. É uma previsão para a Copa. E com relação, né, à seleção brasileira, em caso de classificação, se for a primeira do grupo, pode pegar Estados Unidos, Uruguai, Bolívia e Panamá. Então é bom ficar de olho no outro grupo, porque se tiver um tropecinho, pode ter um Brasil e Uruguai. Se o Brasil for primeiro do grupo? Se passar, pega qualquer um desse outro grupo. Então é bom ficar ligeiro para escapar do Uruguai, né? O nosso grupo é Brasil, Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Grupo forte também. É chato o nosso grupo, hein? Mas acho que ganha do... A Costa Rica tem um time envelhecido, uma geração já no final. Mas até que não foi mal, na qual tomou 7 da Espanha e depois complicou. Sim. Complicou, ganhou do Japão e complicou para a Alemanha. Praticamente tirou a Alemanha também. Então, olha, tem que ter muita calma. Ainda estreia, Dorival vai falar sobre isso. Estreia é sempre perigoso e tal. Mas deve passar. Deve passar Brasil em primeiro, Colômbia em segundo. Essa é a tendência, pelo menos. Aliás, o Dorival falou na chegada ao estádio, elogiou bastante o gramado do Kyle
Field, né? O jogo onde vai acontecer essa partida lá no Texas. E também falou sobre esses desafios da seleção. Lembrou que os amistosos e a Copa América vão ser disputados em dimensões menores, né, do que o padrão até de gramado, porque a gente sabe que muitos dos estádios que vão ser utilizados lá também são utilizados na disputa de futebol americano e tudo mais. Inacreditável, né? E os campos do torneio continental vai ter uma dimensão de 100 metros por 64 de largura. Isso representa 740 metros quadrados a menos do que o padrão nos torneios de elite. Então é bem diferente. Não. 74, né? Isso. 74 700 metros quadrados com relação a isso. Então, ele elogiou, até na Copa América, 11 dos 14 estádios que vão receber as partidas costumam sediar os jogos da NFL, da Liga de Futebol Americano. Inclusive, alguns deles não têm espaço suficiente para ampliar essa dimensão. Então a seleção já tem adaptado no treino e também, inclusive, estava treinando agora em Orlando, foi ao estado do Texas depois para fazer suas atividades. Então os jogos também acontecem, vão ser várias cidades, né? Disputa da Copa América será em várias cidades ao longo do O Twitter da CBF, faltam 45 minutos pro jogo, não colocou a escalação da seleção. Eu mandei mensagem agora para o assessor da CBF, ele acabou de me passar, 9 e 13. A escalação oficial. Mas eles não botaram no vídeo. Twitter. Acabaram de colocar no Instagram aqui. Você está fazendo uma defesa da assessoria. Não, mas eles demoraram. A pouco menos de 1 hora por início, eles acabam de postar com número e tudo. O Alisson vai vestir a 110, em homenagem aos 110 anos da Confederação Brasileira de Futebol. Sobrou pra ele homenagear a CBF. Não sei se é uma grande homenagem fazendo. Eu acho que é mais um fardo do que uma homenagem, né? O Edinaldo tá lá? Tá lá. Deve estar, né? Lá. Na tribuna de honra, acha que vai será? perder essa boquinha? Na tribuna de honra. Quem está lá também é o Júlio Casares, né? Que é o chefe da delegação. Chefe da delegação é que nem buzina de avião. Sim. Só política. Pra nada, né? Só política. Serve pra nada. É só política. Eu lembro. Não, e não é uma crítica ao Júlio Casares. Sim. O presidente Fábio Koff, o maior dirigente que eu vi, já falecido, meu grande amigo, foi chefe da delegação em 98 na Copa do Mundo. Certo? Chefe da delegação é só questão política. O último que fez um bom papel foi a Leila, que pelo menos tudo que estava em torno da CBF, caso Robinho, caso não sei o que, a Leila colocou o dedo na ferida, né? Porque os marmanjos não tinham coragem de falar algumas coisas que ela falou. Mas também não passa de um cargo figurativo, né? Em 19, quando o Brasil ganhou a Copa América. Foi em 2002 que o Mustafa foi o chefe da delegação? Foi. Que eu lembro de já ver uma matéria. Foi. Que a matéria dizia: Mustafa engorda 20 quilos, pouco contribui e não sai dos restaurantes. Algo nessa linha. Os caras esculachando que ele fazia nada. Ele ficava comendo o dia inteiro. É por isso que a gente sabia o que ele tinha que fazer. Por isso que a gente tem um lema, né? Quando o almoço é de graça nesses eventos, é tudo por conta da FIFA. Exato. Certo? É uma brincadeira que se faz porque esses caras, eles aproveitam bastante por conta da FIFA. Só para deixar, em 19, o chefe da delegação do Brasil era o Rodolfo Landim. Aqui no Brasil, quando o Brasil foi campeão. E eu tava acompanhando a seleção na época, pelo Yahoo Sports. E aí o Landim se abraçava no Tite. Ele recém tinha assumido o Flamengo. Tava contratando o Felipe Luiz e o Rafinha. Se abraçava, sabe? Só política. Só política. Pra aparecer em algum jornal, ele aparece em todas as site, fotos. Nas fotos da vitória aparecem todos. Bom, Pretos, enquanto o Pedro Ramiro tá confirmando a escalação do México... Já mandar a escalação pra terminou equipe, né? agora há pouco, né? Recebeu e não passa aí, amigo. Mascarado, né? Sou ciumento. Se é culista, ele já tinha mandado de primeira. Meu WhatsApp tá aberto pra mim, mas nada até agora. Agora complicado isso aí. Vai falar pouco no jornal. Calma. Não tenha pressa. Terminou agora. Grêmio 1, Estudiantes também 1. Grêmio passou com a segunda colocação do grupo. E aí, Pretzel? Teremos agora, então, nas oitavas de finais. Já vou te passar a tabela completa Grêmio das Fluminense. Oitavas de finais. Exatamente. 3 brasileiros de um lado, né? Grêmio Fluminense, São Lourenço e Galo. Sim. São Lourenço e Galo, Grêmio Fluminense, Tadieres e River, Colo-Colo e Júnior Barranquilha, Nacional do Uruguai e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol e The Strongest, Flamengo e Bolívar. O Flamengo pode ir 2 vezes a altitude, né? Sim. Mas eu acho que o Peñarol... E aí, se for 2 vezes a altitude, seja bem-vindo. O Peñarol é mais time que o Strongest. Mas vai perder o Léo Fernandes. Vai, mas ainda assim é mais time que o Strongest. Não dá pra descartar um Flamengo e Peñarol nas quartas aí. O caminho do Flamengo ficou fácil. Se o Flamengo fizer o resultado... O Flamengo tem que fazer resultado contra o Bolívar. Sim. Pelo menos ganhar o jogo.
Porque o Tite sabe jogar na altitude. Ele poupou na fase de grupos de maneira inexplicável. E quando jogou no Maracanã, atropelou. Né? Então ficou em segundo também por esse erro, de ter poupado no jogo de ida na altitude. Agora, em condições normais, eu me lembro, ele foi com a seleção brasileira enfrentar a Bolívia, lá teoricamente foi 4-0. Não mudou nada ele ficar em segundo, porque ele vai pegar o mesmo time da fase de grupos. Exatamente. E outra, tem muita gente falando do River, o time do Tadieres é bom, hein? É bom. Não é? Tá falando isso no Concentração, eu não vejo esse River com essa bola confronto toda. Aí não tá definido, cara. O Tadieres pode eliminar o River, sim. O River é favorito, mas confronto argentino, o Tadieres pode eliminar o River. E aí tem uma grande questão nessa Libertadores, porque a Conmebol falou que a final é em Buenos Aires. Em nenhum momento a Conmebol confirmou que a final é no Monumental de Núñez. Tanto que a Conmebol, na última nota que emitiu sobre a final, falou que fez vistoria no Monumental, em La Bombonera e no Estádio Libertadores. Será que ela tá esperando? Eu não duvido nada o River Plate cair e falar, a final não vai ser aqui. Pode ser. Pode ser. Na Bombonera fizeram vistoria? Fizeram vistoria na La Bombonera e no Estádio Libertadores da América. Bombonera é um estádio muito defasado. Sim. Bombonera não dá. E aí tem a questão também, né? A Conmebol aprendeu com a Sul-Americana, que não dá pra você pegar estádio gigantesco se chegar time meia boca. Sim. Então talvez também essa vistoria em outros estádios vai que dá uma zebra. Vai que chega, sei lá, um Júnior Barranquilha contra Bolívar na final. Aí não dá pra ser no Monumental, né? Não vai encher. Aí você bota em outro lugar. E a Sul-Americana tá marcada por Defensores del Chaco, por enquanto. Sim. Por enquanto. Vamos ver se é um bom estádio. Teremos mais... Reformado. Eu peguei o Defensores na época ruim, muito ruim. Grande e destruído. Já peguei o Centenário grande e destruído, foi reformado. Sim. Então eles estão reformando tudo. O Monumental tá um espetáculo agora. Uhum. Mas já peguei o antigo também, que é praticamente uma cidade. Então, vamos aguardar, mas não dá pra cravar nada. Eles vão ficar só observando. E tem tempo pra marcar o jogo. Tem tempo pra marcar. Só não entendi por que eles marcaram com tanta pressa o sorteio, porque agora a Sul-Americana tá nesse imbróglio danado, né? Vai depender do que o Inter vai fazer contra o Delfim. 9h30 o jogo, 9h30 o jogo. O principal jogo da noite é esse, né? Alguns não concordam muito, mas enfim. Mas se o Inter ganhar, passa a equipe do Delfim. E aí vamos fazer contas para saber quem a equipe do Internacional vai pegar na Sul-Americana. Meu caro Pedro Ramiro. Diga. ¿Tienes lo equipo mexicana? Sí, então, por favor. Vamos entonces para a seleção mexicana, já escalada e definida pelo técnico Lozano na partida de hoje, com Gonzalez no gol e num 3-5-2. 3-5-2, pelo menos inicialmente é assim que começa o time do técnico Lozano de 45 anos. Gonzalez, Reyes, Vázquez e Arteaga. O meio de campo de Alvarez, Romo, Chaves e Carlos Rodrigues. E aí, mais à frente também com Antuna, Julián Quiñones e Santiago Jiménez. Esse é o time do México, já escalado e definido, com Gonzalez, Reyes, Vázquez e Arteaga. Álvarez, Romo, Chaves e Carlos Rodrigues e Antuna. Quiñones e Santiago Jiménez, sob o comando do técnico Lozano, que em 17 jogos na seleção mexicana tem 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, Soler. E o tal do Chaves é um chuta-chuta. Na Copa meteu golaço de falta. E aí, Pretzel, o próprio técnico da seleção mexicana aposta num jogador que está fazendo sucesso, né, no futebol holandês, né, o Santiago Jiménez, que agora... Jogador do Feyenoord. Exatamente, jogador do Feyenoord, que agora, por que não, observa para o patrão indo para o Liverpool, né, porque o homem guarda gol. Na Argentina, inclusive. Exato. Isso. 41 jogos na temporada, 26 gols marcados, 8 assistências. Então, o cara é extremamente participativo. 32 participações diretas em gols em 41 jogos disputados. Olho nele. O mexicano adora futebol, né? O México, ele
Teve bons jogadores. Só pra trazer, na Eredivisie, 30 jogos, 23 gols. Rapaz, conhece o caminho. Mas na Copa de 22, treinado pelo Gerardo Martino, caiu no grupo da Argentina, aí acabou, perdeu pra Argentina, perdeu pra Polônia, teve a questão da Arábia Saudita, então caiu num grupo difícil, caiu na primeira fase mais uma vez, em 18 passou. Em 18 passou num grupo difícil que tinha Alemanha, Suécia e Coreia do Sul. O México passou para enfrentar o Brasil. A Suécia passou em primeiro e o México em segundo. E em 14, o México passou no grupo do Brasil. Passou. O México passou, depois caiu para a Holanda. Perdeu para a Holanda lá em Salvador. Gol do Robin. Então, o México assim, tem tradição, mas é aquele negócio, né? O máximo que conseguiu foram as quartas de final na Copa do México em 1986, que eu me lembro que era um grupo que tinha México, Iraque e Paraguai. O terceiro agora não lembro. Única Copa do Iraque, viu? Copa de 86, quando o México chegou a única vez às quartas de final do torneio. Em 70 também foi sede também do Mundial, com 16 seleções, e depois sede também em 1986. O mexicano adora futebol. É um futebol caro. É um futebol caro, futebol que o Luan está indo pro futebol mexicano agora. O André Jardine está fazendo sucesso lá. Bicampeão, ganhou Clausura e ganhou Apertura. Então é uma espécie de bicampeão no mesmo ano com o América do México. Até deu entrevista para nós aqui, que ele está muito feliz. Aí ele espera ir para a Europa. Está muito valorizado lá. Então tem vários brasileiros jogando lá, argentinos e brasileiros, muitos paraguaios também jogando no México. É um futebol de muito dinheiro, mas como seleção é futebol de tradição, futebol de sempre disputar Copas, mas de nunca chegar. A tradição então, de chegar na Copa e cair nas oitavas. Exato. Até os próprios mexicanos brincam, né? Nosso limite são as oitavas. Você sabe que eu fazia aula de espanhol com um mexicano e era assim, muito torcedor do Cruz Azul do México. Sim. E lá eles são apaixonados. Esse cara, o meu antigo professor, ele fazia de tudo para ir às Copas do Mundo. Ele juntava dinheiro sempre para ir à Copa do Mundo, e eles fazem grupos para viajar juntos. Então, assim, é um futebol de torcedores muito apaixonados, fanáticos. Os principais times. É o dinheiro mais fácil do mundo, né? Aprendeu uma palavra em espanhol e o cara foi para 4 Copas do Mundo. Exato. América do México, Cruz Azul, Toluca. E aí tu tem o Pumas. São os times mais tradicionais, dá pra dizer assim. São os times que tem o Monterrey também, que tem muito dinheiro. Teve o Chivas Guadalajara, que chegou uma época a ter grana, revelou o Chicharito Hernández. Exato. Mas os maiores são esses aí mesmo. Sim, América, Cruz Azul. Os que têm apoio da Televisa, né? Então são uns têm ações da TV estatal. Tem times tradicionais, como o León, o Querétaro, o Necaxa, né? Então, mas a base mesmo é isso aí. Acho que a gente vai ver um jogo bom, porque os reservas, eles vão ter que provar não, mas mostrar alguma coisa diferente pro Dorival Júnior, né? Porque todo mundo quer jogar. É família, é grupo e tal, mas na realidade os caras querem jogar. Eles querem estar na seleção, eles querem jogar. Então, acho que vai ser um bom nível de observação pro técnico da seleção brasileira. Em 4 minutos, Rogério Assis assume o comando da Rádio Bandeirantes para narrar Brasil e México. Então eu te pergunto, já nessa reta final de concentração, meu caro Alexandre Pretzel, Lucas Paquetá acerta, erra, o que faz a CBF? Porque quando o Diniz estava de treinador, o Diniz não pôde convocá-lo por determinação da CBF. Sim. E agora? Tá certo a CBF manter o Paquetá? Pra mim tá errado. Inclusive eu até eu participei ontem do Band Esportes, quinta-feira, e eu me posicionei sobre isso. E aí eu ouvi um recorte do meu posicionamento e colocaram nas redes sociais do Band Esportes, né? Deu uma baita repercussão do que eu falei, porque eu acho que o Lucas Paquetá não tem que estar na seleção. Eu acho que ele tem que esperar o fim das investigações. Mas não tem nada aprovado, sim, mas o pior é ser alguma coisa aprovada, ele ser condenado, e no meio da competição os caras irem lá buscá-lo no meio da concentração. Acho que ainda defesa pior. Dele já pediu um tempo maior para se apresentar. Aí também é uma estratégia, porque aí ele joga a Copa América. Exato, é uma investigação de 9 meses com 2.000 páginas. Então deve ter alguma coisa importante nessa parada. Não querendo condená-lo. Sim. Mas em 2019, não dá pra saber o que aconteceu. 2019, 10 dias antes, o Neymar, lembra, teve aquele caso na França, que ele foi acusado de estupro, tá lembrado? E o que aconteceu? O que aconteceu? A seleção não queria confusão ali, porque o Brasil tinha perdido a Copa de 18 e a Copa América ia ser no Brasil. Então não dava pra, querer... a Copa de 18 arranhou muito a imagem demais, dele. Não, tu querer criar no teu país,
certo? Um ambiente de debate, fora o futebol. O que aconteceu? O Neymar foi para um amistoso, lembra? Pretextou uma lesão e cortado. Tá lembrado disso? Sim. Com o Paquetá agora o negócio está sendo mais aberto. Mas só que eu não sei por que o Dorival se meteu nessa. Sinceramente, não sei. Até vários torcedores do Flamengo, pô, Preto, você está condenando o cara sem ele ser condenado. Não, eu só acho que ele não deve estar presente. Apenas isso. Uma preservação para o ambiente da seleção brasileira. Agora, se os outros jogadores acharem que está tudo certo, vamos supor, Brasil e Costa Rica, 5 minutos de jogo, o Paquetá faz uma falta e toma cartão amarelo. O que vai acontecer? Vai ser uma chacota. Sim. Vai ser uma chacota. E aí, se for condenado, pode ser banido do futebol. Tem um caso parecido na Inglaterra, que aconteceu na Copa da Inglaterra, né, na FA Cup, que um jogador, ele em 2 rodadas da FA Cup, ele forçou um cartão amarelo em uma rodada, o time dele se classificou, ele forçou o cartão na segunda rodada, o time dele foi eliminado. Ele tomou 6 anos de punição, a punição dele termina agora nesse mês de junho. Ele já tem 32 anos de idade e nunca jogou na Premier League, sempre jogou em divisões de acesso. Por enquanto ninguém foi atrás dele e talvez ninguém vá atrás dele. Imagina encerrar a carreira, o Paquetá aos 26 anos, por causa de uma babaquice, se é que for comprovado isso. Isso aí é um negócio chocante, né? Chocante. Aliás, estavam publicando hoje que o Paquetá tem uma dívida no Rio de Janeiro com a SEDAI, que é a empresa que fornece água, certo? Com a Light, que fornece energia, e tem uma dívida de condomínio, então, somando tudo dá R$ 1.200. O nome dele está no Serasa. Foi publicado hoje por um jornal aí no Rio de Janeiro, certo? 1.200, cara, hein? Quita lá, Ramiro, dá uma força pro cara. Vou emprestar alguma coisa pra ele lá, no que sobrar. Feito quita com Pix. Aliás, a gente tá vendo a imagem agora do Paquetá feliz, fazendo um aquecimento no gramado. O uniforme da seleção brasileira é bastante diferente, esse de treino também. E, enfim, a seleção brasileira que já está escalada feio, e definida, né? Então você passa para o Rogério Assis, porque não podemos estourar. A gente encerra agora o Concentração. Vem a Jornada Esportiva Bandeirantes no comando dele, o canhão Rogério Assis. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Steel, onde tem agro, tem ferramenta Steel. Acesse loja.steel.com.br e confira. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Tenda Atacado. Em todas as lojas do Tenda Atacado você pode deixar sua ajuda às vítimas do desastre no Sul. Participe desta campanha. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Estreando na Copa América, a seleção brasileira de Dorival Júnior nos Estados Unidos enfrenta o México. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet. Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência.
distância, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. Em campo a seleção brasileira e em campo o time da Bandeirantes. A seleção brasileira que vai jogar nos Estados Unidos enfrentando a seleção mexicana. Tem bola rolando às 10 da noite. Você vai se ligar com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Dorival Júnior mexendo no time, fazendo testes, conhecendo os jogadores, montando o elenco para a Copa América que vai ser jogada também nos Estados Unidos. 10 da noite, México e seleção brasileira. A seleção mexicana também passando por reformulação. Sem vários jogadores conhecidos, por exemplo, o goleiro Ochoa. Esse já vai se aposentar, né? Do gol da seleção brasileira. Outros jogadores também não devem ser mais convocados. Brasil e México. México e Brasil. 10 da noite, na Bandeirantes, os embalos de sábado à noite. Destaques para o jogo nos Estados Unidos, no Texas, entre Brasil e México, o da seleção brasileira. Boa noite, Pedro Ramiro. Tudo bem, Canhão? Ótima noite para você, ótima noite ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Começa agora praticamente a Copa América para o técnico Dorival Júnior e seleção brasileira, que é bem verdade, disputa esse amistoso e o próximo contra os Estados Unidos na quarta-feira, mas já passou por duas provas de fogo, depois da vitória por 1-0 contra a Inglaterra e o empate por 3-3 contra a Espanha. E por isso o técnico Dorival Júnior testa o seu elenco na oportunidade que é a 43ª de enfrentar o México. Até então, 24 vitórias, 10 derrotas e 7 empates. O último encontro aconteceu nas oitavas de final da Copa de 2018 na Rússia, com a classificação brasileira com gols de Neymar e Roberto Firmino. Os dois não estão mais na seleção. Neymar segue se recuperando de uma lesão. O time já está escalado e definido para a partida de hoje, Canhão. E o destaque da seleção mexicana para o jogo das 10 da noite no Texas, Ramiro. Seleção que chega pressionada, é a 14ª no ranking da FIFA, inclusive foi goleada pelo Uruguai no último jogo na quarta-feira por 4-0 em Denver, nos Estados Unidos. Como isso não fosse o bastante, na data FIFA de março, o México também perdeu o título da Liga das Nações na CONCACAF por 2-0 para os Estados Unidos. Esse é o último treino, o último teste preparativo dos mexicanos que também vão disputar a Copa América. Portanto, técnico Lozano colocando o que há de melhor para essa partida contra a seleção brasileira. O destaque da opinião da Bandeirantes para esse amistoso da seleção brasileira. Boa noite, Alexandre Pretzel. Boa noite, Canhão. Um abraço para você, para toda a nossa equipe técnica. Um amistoso para observações. Dorival Júnior escala um time totalmente reserva, preserva os titulares que fecharam a temporada, evidentemente, há 5 meses que estão aqui, mas jogo para observações. O resultado interessa? Interessa para a estatística e até para o trabalho do Dorival, que assumiu há pouco tempo. Agora, em termos de crise, né? O Brasil tem obrigado a ganhar, não está fazendo uma boa temporada, isso acho que tem que ser minimizado. O Brasil, quando entra em campo, sempre tem que ganhar, essa que é a realidade, mas também o amistoso de hoje não dá para ser de muitas cobranças, até porque, por ser final de temporada também, da maioria desses atletas que estão. Então, o amistoso de hoje e o da próxima quarta-feira contra os Estados Unidos, 2 jogos para soltar o time, né, para observar novos jogadores, quem sabe desses reservas, já tem uma base de time titular para a estreia no dia 24 contra a Costa Rica. É um jogo apenas protocolar, meu caro Rogério Assis. Estádio com capacidade para mais de 100 mil torcedores, um estádio de futebol americano, é claro, adaptado para ver o jogo da seleção brasileira contra a mexicana. 10 da noite, bola rolando.
sábado com futebol, com bola rolando, todos os destaques, o plantão da Bandeirantes. Alô, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Nesse momento temos 13 minutos de bola rolando, de por enquanto Internacional 0, Delfim também 0. Com este resultado, o Internacional está sendo eliminado da Copa Sul-Americana. O Colorado precisa vencer para avançar às fases de play-off da competição. Mais cedo, pela Copa Libertadores da América, o Grêmio foi a campo e ficou no empate por 1-1 contra a equipe do Estudiantes. Com esse resultado, o Grêmio ficou com a segunda colocação do Grupo C. E agora, nas oitavas de final da Libertadores, vai encarar a equipe do Fluminense, passando então os jogos das oitavas da Copa Libertadores da América. San Lorenzo da Argentina contra Atlético Mineiro, Grêmio contra Fluminense, Talleres de Córdoba da Argentina contra o River Plate, também da Argentina, Colo-Colo do Chile contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, Nacional do Uruguai contra São Paulo, Botafogo contra Palmeiras, Peñarol do Uruguai contra o The Strongest da Bolívia e o Flamengo contra o Bolívar. Lembrando que os times citados em primeiro jogam a partida da ida como mandantes e a volta será na casa daqueles que tiveram a melhor colocação na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Um sábado de Série B com vitória do Amazonas para cima do Brusque por 2-1. Gols de Sassá e Jô. E o Guarani segue no seu péssimo momento, perdeu em casa no Brinco de Ouro da Princesa para o Operário por 1-0 e desta forma o treinador, o Júnior, acabou sendo demitido do cargo. Na Série C, Figueirense e ABC de Natal ficaram no empate por 1-1, o Londrina venceu o Sampaio Correia por 2-0, Ferroviária e Aparecidense ficaram no empate por 0-0. Agora com relação a amistosos internacionais, Canhão, porque tivemos bola rolando para Portugal 1, Croácia 2, a Dinamarca venceu a Noruega por 3-1, a Bélgica bateu Luxemburgo por 3-0, a Espanha fez 5-1 na Irlanda do Norte. Nos Estados Unidos, a seleção anfitriã da casa, que vai receber a Copa América, tomou um sacode da Colômbia, perdeu por 5-1 com gol de Richard Rios e John Arias, 2 jogadores e além do Borré, 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Todos os destaques para você do fim de semana com muito futebol. Tem México e Brasil, já em 14 minutos, bola rolando no Texas. Time da Bandeirantes pronto, escalado também para esse amistoso da seleção brasileira. Mesa de som, Michel Lopes. Central Técnica, Beto Rebeque. Imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel. No digital, Marcela Souza. 9h46 da noite deste sábado, dia em que o Brasil, com Dorival Júnior, coloca em campo um time bem diferente daquele que a gente está acostumado a ver já com muitas novidades. Tem México e seleção brasileira se enfrentando. Tem mais destaques com Pedro Ramiro. Antes que a bola role, com o estádio completamente cheio. Público maravilhoso, um estádio com capacidade para mais de 100 mil torcedores. No olhômetro, Ramiro, acho que no mínimo uns 90 mil, hein? Tem gente pra caramba, hein? Expectativa de mais de 70 mil pessoas, Canhão. Expectativa de mais de 70 mil pessoas para um estádio que tem uma capacidade de 102 mil pessoas, que fica em College Station, uma cidade no estado do Texas, no condado de Brazos, cidade fundada em 1860, um estádio que inclusive recebe um time de futebol americano universitário, o Kyle Field, estádio de Kyle Field, onde vai acontecer essa partida entre Brasil e México. Uma seleção brasileira que, como você pontuou, tem passado por reformulações e vivido alguns momentos de certas inconstâncias, né? Principalmente no período do técnico Fernando Diniz, que deixou a seleção brasileira com o pior aproveitamento nos últimos anos. Fernando Diniz deixa a seleção brasileira com 37% de aproveitamento, a pior performance no século,
em 9 partidas disputadas, inclusive passou também sob o comando do técnico Ramon Menezes, que hoje segue na seleção de categorias de base, seleção sub-20 da seleção brasileira. Recentemente fez até uma convocação de jovens atletas, mas apenas para treinamento, né? Esses atletas não participaram de partidas, mas é uma seleção que passa por reformulação e que tem alguns nomes diferentes, alguns nomes que aparecem com uma certa diferença. É o time comandado pelo técnico Dorival Júnior, hoje com uma equipe reserva, mas que vê Endrick, Martinelli como um dos principais nomes, e o Dorival Júnior fala agora do microfone da Rádio Bandeirantes sobre essa situação. Com relação a 3 zagueiros, primeiro nós temos que encontrar um caminho para nossa equipe, um caminho seguro, em que os jogadores se sintam tranquilos, e depois sim, algumas alternativas. Pode ser que venha acontecer em algum momento, mas nesse instante eu vou tentar encontrar um padrão de jogo para a equipe, que é tudo que nós queremos, e o trabalho sendo desenvolvido e direcionado para isso. Bom, Alisson e Martinelli iniciam realmente a partir da manhã, os demais naturalmente saberão a respeito, porém eu acho que nós vamos até segurar um pouco mais para que possamos definir a nossa escalação. Com relação ao Endrick, é um jogador que depende única e exclusivamente dele ocupar um espaço. Tudo é questão de tempo, amadurecimento naturalmente e oportunidades. Eu acredito que ele vai ter por aquilo que já vem demonstrando, tanto no Palmeiras quanto na própria seleção brasileira. E aí a palavra do Dorival Júnior justamente sobre esse assunto se torna importante, porque a seleção brasileira, dessa que atua como titular hoje, tem apenas 3 titulares com mais de 10 partidas pela seleção. A média de idade dos jogadores de linha no amistoso de hoje é de 24 anos. Então uma seleção praticamente reformulada, claro, reserva, com alguns dos testes acontecendo, mas o goleiro Alisson, o zagueiro Militão, o Éder Militão, e também o volante Douglas Luiz são os três que estão como titulares na seleção brasileira, apenas esses 3 que já fizeram mais de 10 jogos com a camisa amarelinha. Então eles são os mais experientes, entre aspas, dos que vão a campo. Ederson, o volante da Atalanta, e também Evanilson, atacante do Porto, lá de Portugal, são 2 dos jogadores titulares e que nunca tinham sido convocados pela seleção brasileira. E aí no meio dessa lista, Martinelli, jogador que tem se firmado aos poucos com a seleção brasileira, é peça fundamental no Arsenal da Inglaterra e será titular na partida de hoje. Também fala sobre essa situação no microfone aqui da Rádio Bandeirantes. É um prazer muito grande estar na seleção brasileira, vestindo essa camisa novamente. Como você disse, na última eu fui convocado, mas acabei tendo um corte no pé e não consegui estar presente nos jogos. Mas agora tô 100% recuperado. A posição que eu mais gosto de jogar é na esquerda. Sempre prefiro estar ali, mas a gente teve uma conversa e eu deixei claro para ele também que eu posso fazer tanto o número 9 quanto a ponta direita também. Então eu deixo a critério dele. Se ele precisar, vou estar à disposição em todas as posições, mas a que eu mais prefiro é na ponta esquerda. Além do Martinelli, Alisson, jogador que tem se firmado também com essa seleção brasileira, atleta que tem 92 convocações, há quase 10 anos de seleção brasileira, são 9 anos de seleção brasileira, desde a era Dunga. Ele perdeu um pouco de espaço na era Fernando Diniz, é verdade, teve uma lesão no tendão da coxa e por isso fez apenas 32 partidas na última temporada pelo Liverpool, 63 jogos pela seleção brasileira e que hoje vai vestir a camisa 110. Vamos ouvir um pouco do Alisson falando sobre a nova geração de goleiros na seleção brasileira. O Brasil tem muito goleiro de qualidade aí, próprio Campeonato Brasileiro, também fora, tendo a ausência do Ederson aí, que também é tá entre os, na minha opinião, top 3 do mundo, né? Mas tendo o Bento, que é um jovem que chega com muita qualidade, já teve a oportunidade de jogar aqui na seleção, foi muito bem. A gente precisa, né, aqui essa continuidade, essa renovação. Precisamos sempre contar com goleiros de qualidade, e ele é um deles.
né? Tenho certeza que ele vai ter uma história duradoura aqui dentro, né? E no meu caso, cara, eu celebro o meu momento. Cada ano que passa eu me sinto melhor. Acho que hoje eu posso dizer que eu estou chegando no auge do goleiro, né, pela idade. Espero que esse auge dure muitos anos. Cada ano nós vemos goleiros tendo mais longevidade na carreira, e a minha mente está preparada para isso. Eu tenho trabalhado também pensando na longevidade, na continuidade, e chego aqui aos 31 anos, praticamente aí 9 anos de seleção brasileira, com muita confiança, contente por ter sempre goleiros de alto nível ao meu lado, porque cada um puxa o outro e empurra para que haja sempre uma melhora. Não se é permitido entrar numa zona de conforto aqui, porque a disputa pela posição, pela camisa número 1, ela é sempre alta. Então ela é importante não só para mim, mas também para a seleção brasileira, e quem jogar vai estar sempre representando muito bem. Tá aí a palavra do Alisson, que hoje vai ser o goleiro responsável por tentar parar os atacantes do México. Santiago Jiménez, titular na partida de hoje, é um dos principais nomes. Na última temporada, 41 jogos, 26 gols, nasceu na Argentina, mas desde sempre representou o México e diz que se sente mais mexicano do que argentino. Saiu do Cruz Azul, até o Feyenoord da Holanda, convocado pela primeira vez em 2020 pelo Gerardo Martino, peça fundamental, que também está escalado ao lado de Julián Quiñones. Jogador de 27 anos, 51 jogos, 22 gols marcados e 8 assistências na última temporada. Ele joga no futebol saudita, é verdade, mas é uma das peças fundamentais para esse time do técnico Lozano, de 45 anos, que está bastante pressionado pela continuidade no cargo depois de sofrer uma goleada por 4-0 para o Uruguai. Ele disse que é preciso cautela e um pouco mais de calma. São 17 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas de Lozano sob o comando do México, que também já está escalado e definido para a partida de hoje, Canhão. Valeu, Ramiro. Jogadores reservas de Brasil e México já se dirigem aqui para suas posições. Já tem Brasil e México em instantes. As escalações, antes de falarmos dos times, de ouvir Pretzel falando a respeito das escalações, tem o destaque do Paquetá. O Paquetá está com a delegação, não foi cortado. Eu até entendo não ser cortado, porque aí haveria uma condenação prévia, uma condenação antecipada, porque não há o julgamento ainda. Só que é um detalhe, o jogador está parado. Se for banido na Inglaterra, a FIFA vai bani-lo do futebol, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que a FIFA vai acompanhar, porque seria estranho ela contrariar, imagino eu. E ele está com o grupo da seleção brasileira. Bola para jogar ele tem. Só que a cabeça do jogador a essa altura, Pretzel, vai para Marte também, né? Olha, eu também achava que sim, mas sabe que no depoimento dele ele estava bastante tranquilo. Quem não deve não teme, né? Ele foi bem e o Dorival acha que não há motivos para desconvocá-lo, né? Palavra do Dorival Júnior, não existe um motivo para desconvocá-lo, porque não existe uma culpabilidade ainda. Pelo menos essa foi a alegação do Dorival. Ele disse que não seria justo se nem o West Ham julgou e o tirou do time e a seleção fazer isso. Eu citei com o caso da Copa América de 19, né, aquele caso que aconteceu com o Neymar. O Tite preferiu deixar o Neymar de fora. Até porque a Copa América era no Brasil, o Brasil estava pressionado depois de uma Copa do Mundo ruim. Agora, o Dorival ele vai manter o Paquetá, mas se por acaso houver uma condenação ao Paquetá durante o torneio, vai ser constrangedor ele sendo retirado da concentração. Mas a CBF é bilionária para isso, né? Tem vários caras lá, vários dirigentes, Rodrigo Caetano, Cícero Souza, tem o Edinaldo Rodrigues, eles que se entendam daí se por acaso o Paquetá for punido. Eu faria a mesma coisa que o Diniz fez. Não convocaria. Não significa que você não conte com o jogador. Só não convocaria nesse momento. Os times agora vêm para o campo. O Alisson é o capitão da seleção brasileira. Álvares, o capitão do México. Vamos confirmar os times, começando pela seleção brasileira de Dorival Júnior. Aqui é Brasil! Seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, escalada e definida com o Alisson, que veste a camisa de 110 em homenagem aos 110 anos da CBF. É o capitão do time, com o setor de defesa de 13, Ian Couto, a dupla de zaga 3, Militão, 25, Bremer e 16, Guilherme Arana. O meio de campo de 24, Ederson,
Douglas Luiz veste a 18, Andrés Pereira tem a 19 e o trio de ataque, Martinelli 22, 20 Savinho e o centroavante Evanilson veste a 21. E os reservas da seleção brasileira, Ramiro? Os reservas, Bento, Rafael, Danilo, Marquinhos, Magalhães, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá e Vini Júnior, Endrick, Rodrigo, Rafinha e Pepe. Agora, a seleção mexicana. Escalada definida com o goleiro que veste a 12, Gonzalez. No setor de defesa, Reis 2, Vasque 5, Arteaga meia dúzia, Antuna tem a 15, Alvarez veste a 4. Jimenez com a 11, Romo veste a 7, 24 Chaves. Quinones tem a 9 e Carlos Rodrigues veste a 8. E na reserva da seleção mexicana? Os reservas de Lozano, Rangel, Sanches, Brian Garcia, Alexis Penha, Chiquete e Gonzalez. Pineda, Beltrán, Montanho e Flores. Alvarado, Vega, Cortizo, Huerta e também Martínez. Arbitragem para México e Brasil nos Estados Unidos. Arbitragem norte-americana. Lucas Spalla, auxiliado por José da Silva e Megan Mullen, também dos Estados Unidos. O quarto árbitro é Ovin Oliva e o VAR de Cris Penso, também dos Estados Unidos. A opinião da Bandeirantes, Brasil e México, seleções que passam por renovação. Falei há pouco da seleção mexicana, o Ochoa está jogando no gol do México. Há muito tempo, acho que desde 14, né? Foi convocado. Ou 10. Eu acho que desde 10, hein? 10. Aliás, a Copa de 14, ele fez uma belíssima Copa. Contra o Brasil, inclusive, fechou o gol no 0-0. Sim. Lá em Fortaleza. Mas ele, Lozano, tem mais uns 2 ou 3, eu anotei, mas perdi aqui no meio da minha papelada. Esses não voltam mais, né? Não. O Jaime Lozano, o técnico mexicano, resolveu que vai mexer em tudo lá. Sim, vai trocar esses velhinhos todos. É uma renovação sem muito brilho, né? E uma renovação onde você não pode dar vexame na Copa América. Eu estava vendo aqui o grupo do México. México, Equador, Venezuela e Jamaica. Pela lógica aqui, passa o Equador em primeiro e México e Venezuela brigam pela segunda vaga. Pela lógica. O Equador é o melhor time dos 4, né? Então, esses amistosos, há pouco os Estados Unidos tomou 5 da Colômbia. Eu acho que não tem muita interferência, muita influência com o que vai acontecer na Copa América. Copa América é outro jogo, valendo 3 pontos, né? Mas é normal a Colômbia ganhar do time norte-americano. Eu acho que os Estados Unidos fez uma boa Copa, hein, em 22. Fez uma boa Copa do Mundo. Chegou nas oitavas e caiu para a Holanda. Talvez o placar, né, fosse... O time dos Estados Unidos é bem jovem, é um time que toca muito bem a bola, né, mas o placar foi realmente avantajado. Agora, a Colômbia é uma seleção que não foi à Copa do Catar. Os Estados Unidos foi. Então, a gente viu uma goleada. Eu acho que o amistoso representa muito pouco. O que a gente vai ver hoje? Eu estou desfazendo o jogo do Brasil? Não. A gente vai ver um time reserva onde o Dorival vai esperar esse jogo, vai dar ganho, vai dar mais minutos para vários jogadores para que ele faça observação. Quem sabe para ter alternativas imediatas para o seu chamado time titular. A gente viu o banco de reservas, todos os titulares do Brasil estão no banco. Lado a lado, os times já preparados, está terminando a execução do hino mexicano no Kyle Field, em College Station, no Texas, nos Estados Unidos. Agora uma imagem já ampla desse maravilhoso estádio de futebol americano. Eu acho que a gente vai ter com certeza mais do que os 70 mil já previstos, Ramiro. E muita pressão para o lado da seleção brasileira. Afinal, o estádio quase completo de mexicanos. Os torcedores mexicanos estão esse presentes. verde da arquibancada não é o nosso não, hein, gente? Não. Tem uma mistura boa, legal ali, né? Mas tem muito mais mexicano do que brasileiro em College Station. Já tem bola rolando. Por isso eu estou aqui com a gente, é claro, vendo o jogo da seleção brasileira. E hoje a gente acompanhou com destaque os times gaúchos que jogaram os jogos atrasados das suas competições sul-americanas. Empate do Grêmio em Curitiba, normal? Pelo que foi o jogo, normal. Jogo muito parelho, muito disputado. O Grêmio vai pegar o Fluminense agora nas oitavas da Libertadores. E o Inter está empatando. É um jogo parelho, né? E o Inter está empatando com o Delfim. O Inter já perdeu 3 gols inacreditáveis.
3 gols inacreditáveis. Sabe o que aconteceu em seguida? O Delfim entrou cara a cara para fazer 1-0 e não fez porque o jogador é fraco tecnicamente. Cara a cara com o goleiro Fabrício. Então virou um filme de terror normal para o momento do Internacional. O Inter tem que ganhar o jogo para ir para a repescagem da Copa Sul-Americana. O Inter está jogando no Jacone, em Caxias do Sul. 18 mil pessoas. 18 mil pessoas. E o gramado perfeito, hein? A condição do gramado novo. Um gramado novo. Caxias sofreu com inundação? Bem menos que Porto Alegre. Teve seus problemas, mas bem menos, né? Então o Juventude trocou todo o gramado, já é o chamado replantio de inverno que o presidente explicou para nós aqui numa entrevista, e o gramado está novinho. Foi testado entre Juventude e Atlético Goianiense na quarta-feira, quando o Juventude ganhou por 1-0 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, evidentemente, que ficará pelo menos até o ano que vem sem jogar no seu estádio, na sua arena. Não, mudou. Já apressaram, já conseguiram limpar. Já é bem provável que na volta do jogo contra o Fluminense... Já seja lá? Não, a ida vai ser do Maracanã, né? A ida pode ser na Arena do Grêmio. A ida contra o Fluminense pode ser na Arena do Grêmio. Bom, então é bem antes, né? Ele está imaginando a volta. Mudou, mudou. Realmente já apressaram, a água baixou muito, já conseguiram limpar bastante. Então a tendência é que no início de agosto, no início não, que é dia 14 de agosto, na metade de agosto, a Arena do Grêmio esteja à disposição. Tomara, e o nosso carinho, o nosso grande abraço ao povo do Rio Grande do Sul. Agora que a água baixou, né, parece que a gente tem uma noção exata do tamanho dessa tragédia, dessa catástrofe, né? Com a água baixando, você consegue observar os problemas que agora aparecem sem a água, né? Além da perda, muita gente perdeu tudo, né? Que é uma tristeza realmente social e econômica. Tem também a questão do lixo, né? É impressionante o lixo que está espalhado por Porto Alegre e região metropolitana. Chega a ser, parece um cenário de guerra, né? Que houve uma guerra e as consequências são essas. Doenças contagiosas proliferando, lamentavelmente. Exato. Questão econômica muito dura também na recuperação. Não vai ser fácil, vai levar um bom tempo aí, mas a gente vai se reerguer. Sem dúvida alguma, o Brasil todo unido para ajudar o povo gaúcho. Agora parece que a bola vai rolar. Camisa bonita essa da seleção mexicana, hein, Pedro Ramiro? Essa dá para guardar na coleção, hein? Ela foi lançada para essa temporada e tem uns designs meio exóticos, inspirados na águia e na serpente, os símbolos do país, símbolos do México. Portanto, águia e serpente estão estampadas, aliás, nessa camisa da seleção mexicana. O árbitro Lucas Spala acerta o relógio e autoriza. Começa México e Brasil. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Andréas Pereira para o Brasil, para a grande área, a bola, passou o Martinelli, não tocou, ela saiu! Com 15 segundos de jogo, com jogada feita pelo Andréas Pereira na direita, colocando rasteiro para a grande área. Gabriel Martinelli tentou, quase ele põe o pé. Por pouco o Brasil não faz o gol, com menos de 30 segundos, Ramiro. Num tapa espetacular de Andréas Pereira, jogador que, inclusive, lança a bola do lado direito ao esquerdo. Martinelli passava, só que não passou o suficiente para chegar na bola. Quase marca a seleção brasileira no começo do jogo. Que chance, o Brasil começa bem o jogo. Bola para a meia direita, está jogando a seleção mexicana. Romo na jogada, bate pelo meio do campo, já recua para Jimenez, abre a passada lá do meio esquerdo. Arteaga, bola para a grande área, Militão rasga com a defesa do Brasil. Já toca a bola para a ponta, vem rasgando na marcação aqui, tentando a jogada no ataque o time do Brasil. Sobe a defesa, a bola vai pela ponta ainda. Tenta a frente a marcação, falta marcada a arbitragem. Não esperou um pouquinho, marcou a falta. Caiu do jogador brasileiro, caído também o mexicano. Sente mais o mexicano levando a mão o olho esquerdo. Rodrigues está sentindo o olho esquerdo, Ramiro. É verdade, ele tentava subir de cabeça para disputar a bola com Evanilson. Evanilson que inclusive está tendo a primeira oportunidade como jogador da seleção brasileira. Na sequência, quem ganha a falta é o atleta da seleção brasileira. Falta para o Brasil, setor de defesa, lado direito. Começa bom o jogo e o Brasil com uma grande chance logo de cara com menos de 30 segundos. Pretzel. Espetacular o Brasil. E o Pereira, o Andréas Pereira, claramente o meio avançado, né? O Ederson mais recuado, sendo o primeiro homem de saída no meio de campo. Douglas Luiz ali junto com ele, mas um pouquinho avançado. Mas o Andréas Pereira com liberdade para chegar à frente como chegou.
2 minutos, essa bola para fora, arremesso lateral, o México é quem vai jogar. Toca aqui na meia o Arteaga, já recua, coloca pelo meio campo, dá ao capitão Álvares, toca do lado direito, Reyes e Vasquez aqui, de volta o passe para o Álvares, toca de volta a bola para a direita com Reyes, tomou pressão do Martinelli, volta para o goleiro, bola por cima, Gonzalez de bico, tira aqui, recua esquisito, bate na marcação com o time do Brasil, põe o pé Ian Couto, tenta a bola, volta com o Brasil ainda, trava a frente, ganha aqui, a bola batida, Álvares, chuta, sai Alisson do gol, pé direito já domina e volta, jogada lá do esquerdo com a Guilherme Arana, Arana que domina para o time do Brasil, protege, vira o passe pela ponta, vira Martinelli, calcanhar, tenta a bola, bate na marcação, Martinelli vem para tomar, bate na defesa, volta com a seleção mexicana, cai pela meia direita, Carlos Rodrigues, ele volta com o zagueiro, domina mais atrás aqui pela meia esquerda, Vasquez, peças para carro, moto, caminhão, é Nakata e você sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente. Começando México e Brasil amistoso no Texas, Estados Unidos. A dimensão do gramado vai ser um problemão, né? A condição do gramado, campo maravilhoso, mas as dimensões é para se criticar mesmo, né, Pretzel? Porque não tá no padrão? Não tá no padrão? Não tá no padrão. Não está? Não. É um padrão diferente, é o padrão do futebol americano, que inclusive a gente vai ver em boa parte dos estádios no futebol dos Estados Unidos, principalmente nessa Copa América. Esse é um problema, né? Porque você trabalha o time, trabalha os jogadores num formato. Claro, gente, isso não vai dificultar, não é justificativa para nada, né? Mas não poderiam rever isso, né, Pretzel? Não vai ser assim na Copa América, né? Na Copa América é o padrão absolutamente normal. Com pouco espaço, é para testar mais velocidade. Também vai ser assim, na Copa América. Pelo menos 12 dos 16 estádios. Então não tem nexo isso. Até a Conmebol tá atrapalhando o futebol. Mas aí entra o lado comercial também, né? Vamos fazer o evento, né, Pretzel? Como é que fazer numa quadra, fazemos numa quadra também, Como é que tu vai fazer uma competição sul-americana, que ela é histórica? Principais seleções. Principais com 12 estádios com um campo menor do que o padrão normal. Isso é inexplicável. Imagina se aqui no Brasil isso. Não, aliás, no visual, se a gente observar as imagens desse amistoso do Brasil, você consegue perceber que as laterais são mais estreitas também, né? Dá para observar, você já prestou atenção? Quando a imagem foi mostrada, se você observar bem, a cabine está bem alta, a geração com a câmera bem colocada acima, é possível ver isso, né? Savinho pro Brasil por dentro, arrumou Andrés Pereira para fazer o giro, bateu, é gol! O gol! É da seleção brasileira! Andreas Pereira! Savinho carrega a bola pela meia direita com liberdade no meio de campo, uma completa liberdade para o jogador brasileiro. Ele lança na entrada da grande área. Andreas Pereira domina, dá um belo drible e manda para dentro para fazer 1-0 para o Brasil no começo de jogo no Texas. Gonzalez não tem jeito, tá feito. Andreas Pereira, 1 para a seleção brasileira. México 0, Ramiro. Numa jogada articulada da direita para a esquerda, quando Andreas Pereira bate para cima da marcação do camisa 4 Alvarez da equipe do México. Deixa o Alvarez no chão, faz o que quis ao melhor estilo brasileiro, para bater de perna direita e fazer o seu primeiro gol com a seleção brasileira em 4 partidas disputadas. Ele que flertou em muitos momentos e não continuar com a seleção canarinha. Bate e completa. 1-0 para o Brasil, Canhão. Alexandre Pretzel, 1-0 para a seleção brasileira. É aquilo que a gente tinha dito, Andreas Pereira com liberdade para chegar na frente, entrar na área e bater no gol. E ele faz o gol. Já tinha dado um passe maravilhoso para o Martinelli e agora sozinho ele faz uma jogada de muita categoria, limpa e bate com tranquilidade para o fundo da rede. 1-0 Brasil, muito fácil, hein? Muito fácil, muito cedo e quem sabe se continua assim com mais uma goleada sobre os mexicanos. Em College Station, na bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio do primeiro tempo. Jiménez pro México na finta, travado, a sobra pro gol, bateu rumo pra fora. Ele enfia o pé, ela vai longe do gol, direto, linha de fundo. 7 minutos do primeiro tempo e o placar da Bandeirantes. Amistoso da seleção brasileira.
México 0, 1 para a seleção brasileira, Gustavo Soler. Canhão, nesse momento, bola rolando na Copa Sul-Americana. 42 do primeiro tempo, Internacional 0, Delfim também 0. Com este resultado, o Inter está sendo eliminado da competição. Futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Brasil aperta a bola aberta lá do esquerdo. Gabriel Martinelli domina, vai no fundo, limpou, bateu pro gol, ela bate no zagueiro. Trava em cima dele, volta o Álvares tirando o capitão. Escanteio Brasil na esquerda, Ramiro. E mais uma oportunidade agora com o Martinelli, que foi para cima da marcação. O Álvares, de 1,90 m no meio do caminho, jogador do West Ham da Inglaterra, companheiro inclusive de Lucas Paquetá, corta essa bola. Escanteio, Andreas Pereira na cobrança. 8 minutos, o Brasil tem escanteio, lado esquerdo, vem para fazer a cobrança o autor do gol, Andreas Pereira, para a grande área, Éder Militão e Bremer, zagueiros brasileiros. 8, primeiro tempo, 1-0 Brasil, levantamento, Militão de cabeça, tenta a defesa, tira a bola, voltou, rebate aqui atrás e tira Jimenez, levanta a bola para trás, a bola volta a ser do Brasil ainda, Ian Couto domina, completamente sozinho, domina o lateral direito do Brasil, já toca a bola aqui para a ponta direita, inverte a jogada, tenta a frente o passe, abertura feita por ataque do Brasil ainda, tenta Savinho, põe a primeira jogada pela ponta, domina e recua começando aqui atrás. A bola volta com o Brasil. Domina e sai jogando Éder Militão. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Álvares ganha, sai da marcação, Brasil pressiona. Na saída, jogador toque para fora. Toca para fora, mandando essa bola aqui pela meia direita. O Ederson tocou para fora. Pretzel, 9 minutos do primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 Brasil. E com uma superioridade, já são 9 minutos, mas não é exagero. Pô, mas já, essa é a análise sim, porque só o Brasil joga. O Brasil determina até o ritmo do jogo na saída de trás e o avanço do meio para frente. O time do México, aquilo que a gente já esperava, uma geração fraca e por enquanto, mesmo com 10 minutos chegando, dá para ver que é uma equipe bem espaçada e que não vai fazer frente ao Brasil. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 9,5 primeiro tempo, o Brasil está vencendo o jogo e sai atrás, domina aqui o time do Brasil, sai jogando Militão, já toca a bola pela beirada do campo, dá para Ian Couto, 10h15 da noite, 10h15 da noite, hora de Brasília, sai jogando o Brasil de volta, a bola aberta pelo meio do campo, Ederson, toca a bola com o Bremer, marcado, Arana pede a bola, pede Alisson, ele volta a bola, aliás a camisa do Alisson hoje é comemorativa ao quê? Pedro Ramiro. 110 anos da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. 110, a camisa do goleiro do Brasil. Sai na meia direita, jogada com o time do México. Rasga a defesa do Brasil. Ela vai direto pro outro lado que atrás, atravessada com o goleiro. Domina Rony Gonzalez aqui com o pé e já vai jogar. Você ouviu o toque Bandeirantes com Beto Rebeck na central técnica. Com Michel Lopes na mesa de som marcando. No Texas a bola rola, o relógio não para. São 10 minutos e meio. Primeiro tempo. México 0, seleção brasileira 1, Gustavo Soler. Mais cedo pela Copa Libertadores da América, Grêmio e Estudiantes ficaram no empate por 1-1. O Grêmio passou com a segunda melhor campanha do Grupo C e vai encarar nas oitavas de final a equipe do Fluminense. Nesse momento, 0-0 Internacional e Delfim. Jogo vai até os 49, Canhão. México, Antuna pela meia direita, atrás recebeu, tabelou para a grande área para o Brasil, corta a defesa Bremer, põe o pé, tabela do Antuna chegando pela ponta, lateral ou escanteio, Ribeiro, acho que é lateral só, né? Lateral, lado direito de campo, oportunidade para o México sair jogando. A dona Megan Millen está marcando ali a assistente, o lateral para a seleção mexicana. 11h30, primeiro tempo para a grande área, a bola. Antuna tenta forte demais, ela vai para fora. Tabela rápida, ela passa e vai para fora direto, liga de fundo. É tiro de meta para a seleção brasileira, Ramiro. E a preocupação com a defesa da seleção brasileira através do recado dado pelo Alisson, que pede que os zagueiros também tentem se coordenar por lá. México que na última partida, como o Soler pontuou no concentração aqui da Rádio Bandeirantes, chegou a ser até criticado pelo Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, pela falta de organização e vontade dentro de campo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre.
Sai jogando de volta a seleção do México. Bola aberta aqui no meio do campo. O Vasquez é quem domina a jogada de volta. Aqui o passe na entrada da grande área. 1-0. O Brasil está vencendo. 12 primeiro tempo. Reyes domina o zagueiro, passa pelo meio do campo, toca a bola com o capitão, rebate a jogada, volta Álvares pela meia direita, entrega a jogada para Jimenez, vira o passe na esquerda, por outro zagueiro bem aberto, Arteaga se posiciona, marcado, enfia o passe na ponta, Ian Couto vai na bola, caiu, Arteaga pega a sobra, não, e erra agora o árbitro, marcando uma falta, o Lucas Spala. Tinha uma vantagem nítida para a seleção mexicana. Ele ajudou o Brasil agora, Ramiro. Ele ajuda o Brasil porque, na verdade, a intensidade até do Ian Couto e do camisa 9 Quinones foi alta. O México sobe mais uma vez pelo campo de ataque. Cobrada essa falta, a bola aqui atrás com a seleção mexicana recuada. Domínio está jogando pelo meio do campo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 13, primeiro tempo na meia direita, o passe por dentro, tenta a bola, vai tentar a jogada pela meia direita. Luiz Romo volta com o zagueiro, dá Reyes que toca com o lateral esquerdo, passa na ponta bem abertão, pedindo essa bola o Arteaga, dá na grande área o passe para a ponta de cabeça, Ian Couto tira, pede a falta o time do Brasil, volta pro Ederson, dá de joelho, Ian Couto já se levanta, cai o jogador mexicano, fica caído na esquerda, Luiz Chaves, bola com o time do Brasil ainda, por dentro Ian Couto já domina, Savinho com ele, tentou a fita, tomou uma rasteira, falta, e os mexicanos reclamam de falta atrás, fica no chão, Savinho, é falta para o time do Brasil, Evanilson sofreu a falta, marcada, Ramiro, e a bronca dos mexicanos intensa para cima do árbitro. É verdade, o Evanilson inclusive é o artilheiro desses jogadores brasileiros nessa convocação, 24 gols na última temporada, ele leva uma pedrada no Romo por baixo, a falta está marcada, campo de ataque lado direito para o Brasil. 14 minutos do primeiro tempo, opina na Bandeirantes, Alexandre Pretzel, 1-0 Brasil, Pretzel. O México começou a chegar junto, começou a parar o jogo porque o Brasil é muito melhor. E quando pega a bola do meio para frente, fica uma avenida na defesa do México, né? Tô gostando muito do Andréas Pereira, já deu um gol pro Martinelli, fez o gol do Brasil. Gostando do Bremer também no posicionamento quando o México tenta atacar. Então o Dorival Júnior aos poucos vai vendo boas notícias nesse início de partida com esse 1-0 do Brasil. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Para a esquerda, o Brasil domina da jogada aqui atrás, Andréas Pereira, dá para Guilherme Arana, tomou pressão de 2, toca na grande área a bola, dá para o Alisson, domina com o pé direito, abre com o Éder Militão, marcado em cima dele, vindo a jogada, Carlos Rodrigues, dá na direita esse passe, Evanilson, belo passe por dentro, bola aberta na meia direita, o Brasil é quem está jogando, o Ederson já domina, dá Douglas, domina, caminha pelo meio do campo, bem aberto, vem com a jogada o time do Brasil ainda, já lança para Arana, lado esquerdo, passa na ponta, vem pelo meio, Andréas Pereira, já recua, de volta a bola, por dentro ainda com Douglas Luiz, é marcado, domina, volta a bola para o Militão, Militão abre a jogada, Savinho se posiciona, ele prefere passe, dá para Ian Couto, toca a bola Militão, abre a passada, Bremer pede, aberto o lado esquerdo, Alisson pede, ele volta, a bola para Militão, no Texas, a bola rola, o relógio não para, 15 primeiro tempo, amistoso que você ouve na maior rede de rádios do Brasil. Seleção mexicana 0, 1 para a seleção brasileira, Soler. Segue 0-0 Internacional e Delfim. O Inter reclamou de um pênalti. O árbitro foi para o VAR, mas detectou impedimento na jogada. Resultado esse que elimina o Internacional da Copa Sul-Americana. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Essa bola com o time do Brasil de volta. Savinho na direita já dá um. Sai do segundo marcador. Chegava em cima dele Álvares. Vai caminhando. Tá no meio do campo ainda. Vai costurando. Ganhando. Jimenez marca. Ele toca a bola. Vira com o Bremer. Bremer dá pelo meio do campo. Ederson se posiciona. Vem aberto o Éder Luiz. Ederson domina. Dá no comando essa bola. Tenta o passe no fundo para Martinelli. Forte demais. Reyes acompanha e escolta a bola que vai para fora. Liga de fundo. É tiro de meta. México, Ramiro. Mais uma tentativa de infiltração no meio do caminho. A bola acaba passando. Importante lembrar que caso a seleção brasileira vá à final da Copa América até 14 de julho, esse time vai ficar 46 dias reunido lá nos Estados Unidos. Rádio Liberdade Aracaju, futebol é com a Bandeirantes. O México tenta a jogada, ela volta fácil para o Brasil. Primeiro domínio e volta para o Alisson dentro da sua grande área. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Amistoso do Brasil jogando no College Station.
enfrentando em College Station na seleção mexicana. Está 1-0 Brasil, conseguiu uma chance com menos de 30 segundos e depois marcou o gol. Sai aqui atrás do Brasil, Alisson toca a bola para Militão, levanta na direita, Sabinho tomou pressão de 2, a bola vai sendo pela beirada do campo, ganha a marcação com Quiones na esquerda, tentou girar, perde a bola, Ian Couto para o Brasil, é quem toma, dá pelo meio, vem Andrés Pereira, o do gol do Brasil, Ian Couto põe o pé, Ederson tenta, bate Andrés Pereira, opa, bração na bola. Toque no braço aqui atrás, tocou Vasquez com o braço, é isso, Ramiro? Isso, pelo setor de defesa, ele acaba encostando e impedindo o contra-ataque da seleção brasileira. Falta para o Brasil, time do técnico Dorival Júnior e vence por 1-0. Rádio Difusora Teresina, futebol é com uma Bandeirantes. Ian Couto do lado, o Ederson domina a bola, voltada para Ian de novo. Toca pelo meio do campo, Liberdade já domina e vem à frente com Ederson. Dá do lado, Andrés Pereira, volta a bola para Bremer. Bremer, lado esquerdo para Guilherme Arana, 17,5 primeiro tempo. E o jogo em Alexandre Pretzel, 1-0 Brasil. Tá tranquilo o jogo para a seleção brasileira, Pretzel? Muito tranquilo. O melhor em campo até agora é o Andrés Pereira. Se bobear, vai ser titular. Pode ser titular sim do time do Brasil, quem sabe. Mesmo que o João Gomes e o próprio Paquetá sejam jogadores que estejam sendo bem aproveitados pelo Dorival Júnior e foram aproveitados nos 2 últimos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. O Brasil joga de maneira tranquila, o México agora melhorou um pouquinho a marcação no meio para sair rápido em contra-ataque, mas a defesa do Brasil está atenta. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN do Star Plus e não perca o rumo da glória eterna. 18 minutos e meio, na grande área, Ian Couto na direita, bateu para trás, ela passa por todo mundo e vai na lateral do outro lado. Ele abaixou a cabeça e enfiou o pé. Ah, tem um desvio ali. Pareceu ser um toquinho com a mão do Julio Gonzalez, o goleiro. Na jogada, Ian Couto chegou, era bater em alguém, não importando a cor da camisa, e era gol do Brasil, Ramiro. Com certeza, porque o passe foi espetacular. Ali do lado direito para o Ian Couto, que no meio do caminho tentou cruzar. E a gente está revendo aqui a imagem. Foi muito rápido, não deu para ver se de fato houve toque do goleiro. Houve, entendeu assim a arbitragem lateral para o Brasil. Sai jogando o Brasil, recuada. Martinelli bate atrás de graça, a bola passa, Arana não pega, ela vai pela linha lateral. Em arremesso para o México cobrar. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Grande abraço para você que está se preparando para sair agora. 10h30 da noite, a galera vai pra noite, agora tá com o rádio ligado, ouvindo Brasil e México. Quinones pro México, ajeitou, girou, bateu pro gol! Ela bate nas costas do Militão, vai para escanteio. Na jogada pela ponta, Julián Quinones conseguiu achar um escanteio pro México, Ramiro. 1,77 m, um dos motorzinhos desse time da seleção mexicana. Lado esquerdo de campo, ela explode em cima do Militão. Escanteio pro México, primeiro da partida a favor do adversário do Brasil. 19 minutos e meio para fazer cobrança. Carlos Rodrigues de pé direito, lado esquerdo para a grande área, os grandões. Lá dentro, Jimenez está esperando alguém, o Vasquez vai chegando. O Arteaga está lá. Rodrigues para a bola, primeira trave, rebate o time do Brasil, tira da grande área essa bola. Ederson bateu, voltou com Carlos Rodrigues ainda. Está marcado pelo próprio Ederson. Já rebate, toca a bola para o meio do campo, já vira. Dominou a bola, Antuna direto. Alisson espalmou. Voltou para a grande área a bola. Caprichou, cruzou para o gol. Pede pênalti. A defesa do Brasil tira. Pareceu haver um toque de braço aí. A marcação volta. O México pega essa bola e recupera. 20 primeiro tempo, 0-0. Em seleção mexicana, 1-0 Brasil. Bola lá do esquerdo para Arteaga. Vai no fundo. Antuna fica na entrada da grande área. Dá para Quinones. Devolve a bola lá do esquerdo ainda. Chega na aproximação com Antuna. Fechando o Arteaga. Arteaga começa voltando a bola. Está mais atrás aqui o passe com Luiz Chaves. Nos Estados Unidos, no Texas, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. México e Brasil estão jogando 1-0, seleção brasileira, Soler. E hoje tivemos, Canhão, a seleção anfitriã da Copa América, os Estados Unidos em campo e perdendo para a Colômbia por 5-1. Destaque para os jogadores que atuam no futebol brasileiro. John Arias, Borré e Richard Rios foram às redes. México cobra a falta para a grande área no alto. O Alisson subiu, pegou com tranquilidade. São 21 minutos do primeiro tempo. 21 primeiro tempo. Alexandre Pretzel. O Brasil na frente, 1-0. Pretzel. Os 3 últimos minutos, tu narraste. Saída errada do Alisson. Bola na grande área. Rodrigues tentou de voleio, errou. Saída errada da defesa do Brasil na cobrança do tiro de meta. O Rodrigues forçou. Pretzel, que susto, agora tomou a seleção brasileira. Não fosse a ruindade do Carlos Rodrigues, hein? Imagina se é num jogo entre Amazonas e Santos que acontece isso.
A gente já está detonando todo mundo. Todo mundo. Jogadores de seleção, foi um lance realmente bizonho. Mas a gente está detonando eles. Viu? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Claro. Nos últimos 3 minutos, o México melhorou. O Alisson fez uma defesa e o México teve um escanteio. Deu uma equilibrada no jogo. Você achou que eu não fui assim tão efusivo na minha... Não, eu achei achei um pouco mais crítico. Achei que para jogadores de seleção, a corneta foi pequena. Tá certo. 22, primeiro tempo. Paulo do Vale vem já. No intervalo pela Bandeirantes. Bola para fora, arremesso, o Brasil cobra aí o Couto, já arremessa, recua. Militão pede, Alisson pede. Saída a pouco errado, o Carlos Rodrigues já tá marcando, ó. Encosta também o Jimenez. Alisson já levanta a jogada para Bremelo, lado esquerdo com Guilherme Arana. Chega na pressão pela ponta, Jimenez levanta de cabeça, toca na jogada pelo meio, tenta Martinelli. Rebote, volta no meio. Ederson tenta na direita, profunda a jogada. Reis chegou, levantou para a grande área de cabeça, sobe tirando o Militão. Domina que é o time do Brasil jogando bola entrada na grande área. Domina, faz o tiro, protege a jogada. Ederson, Evanilson pede. Everson chegou na bola. Falta no Savinho. Quando tirou tocado e o Brasil de novo saindo aqui atrás com pressão mexicana. Ramiro. E o Savinho faz a proteção ali pelo setor de defesa. O jogador revelado pelo Atlético Mineiro, inclusive, disse recentemente que tem vontade de voltar ao Galo no futuro. Ele perde a bola. Por baixo sofreu a falta. Seleção brasileira tem o domínio dela por enquanto 1-0. Deixa eu ver se eu agrado o Pretzel agora. Saída errada do Brasil aqui, uma bola perdida de novo. Agora foi bem, Pretzel? Melhorou o tom. Né, para jogadores do nível da seleção. Agora, eu tô gostando do Sávio, que está se mexendo demais, vem buscar a bola na intermediária para fazer tabelas. Já o Evanilson tá jogando muito recuado e não tá conseguindo sair muito da marcação. Bremelo pro Brasil, toca no meio com o peito, o zagueiro escora aqui atrás, o Vasquez levanta o passe pelo meio, vem Rodrigues, põe o pé para Chaves, foi pelo meio campo, falta marcada na sequência. Comete a falta, Douglas Luiz, é falta marcada para a seleção mexicana. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa, comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 24, primeiro tempo, segue 1-0, o Brasil está ganhando. Rádio Folha, Boa Vista, futebol é com a Bandeirantes. E de volta a seleção mexicana, cobrada a falta, a bola recorda para a metade do campo. Vasquez abre a jogada para o capitão na direita, passa Álvares com ele, adianta o passe por dentro, corta Bremer para o Brasil. Andreas Pereira volta o passe no meio, tenta a Martinelli, bola para o Evanilson, falta. Outra pancada, Evanilson no chão, ele pede cartão, nada de cartão, arbitragem apenas marca a falta, Ramiro. E o Data Pretzel até me passava aqui, essa é a 10ª falta da partida, a 10ª falta. Agora a favor da seleção brasileira, setor de defesa que tenta subir depois de vencer por 1-0. E nessa semana o Evanilson joga no Porto, né? O Porto anunciou seu novo treinador, Vitor Bruno, que foi auxiliar do Sérgio Conceição durante 15 anos. Aí o Sérgio Conceição saiu, porque o André Vilas-Boas virou presidente do Porto, né? Ganhou do Pinto da Costa. Aquele que era técnico virou presidente. E aí o Sérgio Conceição se considerou traído pelo seu auxiliar de 15 anos, porque o auxiliar topou ser o técnico do Porto sem avisar. Que coisa. 10h30 da noite, o quinto sinal, Bandeirantes marcou, hora de Brasília. E agora vem. Com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. No Texas, a bola rola, o relógio não para. Em College Station, no Kyle Field. México 0-1, seleção brasileira, Soler. Vemos outra goleada nos amistosos internacionais. A Espanha bateu a Irlanda do Norte por 5-1. Bandeirantes. Militou de cabeça para o Brasil, para Andreas Pereira. Opa! Tomou um tocão no pé direito, ficou reclamando o capitão Álvares da seleção do México. Não fiz nada, mas como é que ele não fez nada, Ramiro? Deu uma rasteira no Andreas Pereira. Ele dá uma rasteira enquanto o Andreas Pereira ia faminto na bola. O Álvares é um jogador fundamental para esse time do técnico Lozano, porque, aliás, disputa pela 70, aliás, é o número 79 de partidas com a seleção brasileira, a seleção mexicana, 5 gols marcados. Teve interesse do Borussia recentemente, jogador que pertence ao West Ham e é uma peça fundamental para esse time do México. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 26,5 primeiro tempo, Alexandre Pretzel. 1-0 Brasil, Pretzel. A nossa geração, Rogério, que viu o Hugo Sanches, maior jogador da história do futebol mexicano, hoje tem que aguentar esses caras. Como caiu o México.
Savinho dominou, opa, tomou uma porrada, deu uma encarada no mexicano, quase que arrancou o sobreiro dele. Voltou para o Brasil, Ian Couto tentou dominar com 2 em cima, deixa o pé Ian Couto. Atinge o adversário, não sei não se não é jogada para o VAR analisar. O Ian Couto vem com o pé, me parece, por cima. Por enquanto, só amarelo, Pedro Ramiro. E de forma desleal, o Ian Couto acaba deixando quase que uma solada. Mas é bem verdade que o jogador do México valoriza bastante o lance. A intenção... Baixo, viu, Ramiro? Ainda bem, viu? Ele acaba, é verdade, chegando de sola, mas ele encosta somente no gramado. Cartão amarelo para Ian Couto. Bem aplicado. Embaixo, ainda bem colado no gramado, né? Para você tá um pouquinho para cima, vermelho. Exatamente. Cartão bem aplicado. O árbitro tá pitando bem, parando o jogo a todo momento. Agora, quando a gente sente saudade do Chicharito Hernandes, é porque a coisa tá feia também. 27 minutos e meio. Primeiro tempo vai vencendo o Brasil, ganhando o jogo 1-0. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramenta com a qualidade Steel. De volta na marcação, defesa do México é quem joga. Vasquez é quem domina. Abre a jogada para a direita, para Reyes. Mais para a ponta o passe. Se apresenta na meia direita. Romo. Tocada para ele. Volta a marcação do Arana em cima. Recua. Toca a bola para o Alisson dentro da grande área. Alisson entrada na grande área com Douglas Luiz. Ederson por dentro. Volta a bola. Bremer para Arana. Tenta o passe pela ponta. Martinelli. Da Andreas Pereira. Gira. Tentou a jogada. Bate Bremer. Jogada perigosa do Brasil. Quase que perde essa bola. Ederson. Toca atrás. Douglas e volta a bola para o Militão. Dá para Ian Couto. A bola passou. Foi para fora. Dorival estava do ladinho, deu um tapinha no ombro dele. Erros sucessivos de passes. Natural até de um time desentrosado. Mas essa saída na defesa oferece-se a qualidade. Se o México tem um pouco mais de qualidade, é problema, não é não? Claro que sim. E o Ian Couto no Girona, da Espanha, ele vai até o fundo. Ele praticamente não erra passe. É um time muito compacto junto com o Sávio. São 2 jogadores que jogam juntos no Girona. Agora, depois desse cartão, o lance seguinte, ele deixa a bola passar por baixo do pé dele, na frente do Dorival. É um menino ainda, né? Tem que ter um pouquinho de calma até, porque ele me parece nervoso. Quinones pro Arteaga na passagem pela ponta pro Brasil. Domina e vai à frente. Savinho dá uma caneta num Quinones. A bola fica no campo, não teve falta, não. Savinho tá reclamando, não foi nada. A bola volta com a seleção mexicana. Romo toca atrás da meia direita. Toca a bola para Carlos Rodrigues, se entrega mais atrás e começa para Vasquez. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Rio Mar e Manaus na rede Bandeirantes de rádio. México ataca a bola para a esquerda, para Quinones, para a grande área. Ian Couto marca, Quinones, calcanhar atrás. A Rodrigues de frente, devolveu para o Arteaga, para Rodrigues, para Arteaga. Ian Couto marca, eles brigam pela posse de bola. Ian Couto ganha, insiste, toma a frente, ganha o Arteaga. Dá Quinones, levanta, ela bate na marcação, de puxeta para o meio. Garanda de cabeça, rebate para o time do Brasil, bola voltou na ponta. Savinho acompanha, a bola vai para fora. Toma a pressão a seleção brasileira, Ramiro. Mais uma vez do lado esquerdo de campo. Ian Couto sofrendo bastante para tentar marcar o time do México, que pressiona agora invertendo de lado. Chaves pela direita, domina a bola, já abre na ponta, bem abertão, domina a bola, vem Antuva, domina a bola o Antuna toca para Reyes, toca a bola para Chaves meio do campo, pro capitão, domina Álvares, recebe a bola, vira pela meia direita, toca de volta, a bola para Reyes outra vez, toma pressão e volta, a bola pela metade do campo, Luiz Romo busca a jogada, Romo domina, dá o passe lá do esquerdo, Abertão Vasquez é quem fecha, para a grande área, a bola, primeira tira, pede, caindo na grande área, um pênalti aqui na grande área, Chaves parecendo por nada, time do Brasil é quem ganha. Vem Martinelli, Evanilson vai na bola, leva o tranco. Arana ganha pro Brasil e vem à frente. No Texas a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Em College Station. 1 para a seleção brasileira. México 0, Gustavo Soler. E teremos mais um duelo brasileiro na Copa Libertadores da América. O Grêmio empatou por 1-1 com o Estudiantes da Argentina e passou na segunda colocação do Grupo C. Agora encara o Fluminense nas oitavas. 31, primeiro tempo, adiantando jogada, a bola para a ponta, ela bate em Arana, volta com o time do Brasil que domina aqui atrás da sua defesa. Domina e volta a jogar a seleção brasileira. Rádio Arananguá 1290, na rede Bandeirantes de rádio. Ouvem Alexandre Pretzel, 31, primeiro tempo, 1-0 Brasil, Pretzel. México melhorou. São 4 jogadores marcando saída de bola da seleção e 2 no meio. Então tu tem 6 fechando a saída de bola do Brasil, com muito espaço logo no início. O Brasil fez o gol 5 e aos 30 segundos perdeu já o primeiro gol com o Martinelli. Depois parou.
Parou. O time do México fechou os buracos, ó, marcou bem os lados. Ó, o Brasil está tendo que fazer ligação direta, facilitando a vida mexicana. O México agora está melhor que o Brasil na partida. 31 minutos e meio do primeiro tempo. Temos uma parada para a hidratação. Para o jogo, Lucas Spala. Aos 31 minutos e meio, uma parada para a hidratação. Com temperatura muito alta agora, não é, Pedro Ramiro? 31 graus em College Station, e inclusive no estado do Texas, 31 graus, por isso aquela parada para hidratação que é muito importante, e também a conversa do Dorival Júnior com a comissão técnica. Las Vegas hoje fez 43 graus. 43. Nossa. Imagine, né? A temperatura elevadíssima no Texas agora. Muito calor, apesar da noite já estar chegando, o sol já foi embora. E o público só aumenta, hein? A cada 8 horas da noite agora, né? Exibida. Oi, Ramiro. 8 horas da noite por lá agora, né? É. Temperatura acima bastante, inclusive a expectativa é que continue por volta até 9 horas da noite com 30 graus, 29 graus. Então, quem for dormir lá no Texas, em College Station, vai ter dificuldade. E já até uma previsão de uma nova parada no segundo tempo, exatamente aos 31, aos 30 do segundo tempo. Uma parada agora tranquila. Para o Dorival também fazer a parada técnica dele, né, Pretzel? É importante, a gente está revendo o gol do Andrés Pereira. A melhor coisa que aconteceu no jogo até agora, ó, um gol de qualidade. Deixou 2 caras no chão e bateu na diagonal do goleiro. É o melhor jogador em campo. O cara que pelo menos está querendo jogar para frente junto com o Sávio. Evanilson muito marcado dos novos jogadores do Brasil. O Ederson está muito atrás. Na Atalanta ele tem liberdade para sair bem mais. Aliás, o Ederson, base do Cruzeiro, passou pelo Corinthians, passou pelo Fortaleza, foi vendido para a Salernitana da Itália e agora está jogando na Atalanta e com times ingleses querendo contratá-lo. Douglas Luiz, muito discreto, você praticamente não narrou o nome do Douglas Luiz, né? Só ficando ali numa segunda linha com o Ederson para o lado e marcando, para o lado e marcando. O Arana, para mim, tímido. O Ian Couto saindo um pouco mais pela direita. Então o Brasil começou muito bem, mas agora faz um jogo mais do mesmo, né? Sem muitas novidades. Bom, e com esse calor todo, Ramiro, essa parada para hidratação, ela é um pouco maior do que a gente está acostumado a ver por aqui no Brasil, né? Sim, a sensação térmica de 34 graus. E o Pretzel até pontuava sobre o Ederson. O Ederson é um jogador que foi pouco aproveitado no Corinthians. Foi, de fato, o primeiro do timão a emprestado ao Fortaleza. Depois a Salernitana e tudo mais, foi parar no Atalanta, inclusive conquistando o título agora. Mas o detalhe é o seguinte, neste momento, 34 graus de sensação térmica. A comissão técnica do Dorival Júnior, que tem entre os responsáveis por lá o Lucas Silvestre, filho dele, e o Juan, zagueiro, ex-seleção brasileira, que também está por lá. A gente consegue observar fazendo parte dessa comissão técnica. Agora o árbitro já chama ali os jogadores para que possam voltar. Bom, o jogo foi parado aos 31, quase 35. Qual a experiência do Juan para ele integrar uma comissão técnica? Porque ele foi um bom zagueiro? Um bom não, um ótimo zagueiro. Só isso já basta para ele fazer parte de uma comissão técnica. Né? Mas isso é pouco? Eu acho que é pouco. E o Soler fica berrando aqui do lado que ele foi gerente de futebol do Flamengo campeão. E daí? O que isso interessa? O que isso dá de avanço para ele? Grande coisa, sabe? Então assim, aparecem uns caras que querem fazer política, certo? E querem levar caras que não têm experiência. Só isso. Reiniciado o jogo, 35 minutos, o relógio está correndo, bola aqui atrás com o time do México na esquerda. Arteaga para trás o passe. Tem uma chegada do Evanilson um pouco mais firme em cima de Arteaga, a arbitragem marca. Em College Station, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do primeiro tempo. México 0-1, Brasil, Soler. Volta o segundo tempo de Internacional 0, Delfim também 0, resultado que elimina a equipe do Inter na Copa Sul-Americana. O que seria um fiasco, hein, Pretzel? O Inter cair agora na Sul-Americana. Já é disputar essa vaga na repescagem. Já é um fiasco. Só depende de um golzinho. Perdeu 3 gols incríveis no primeiro tempo, mas quase levou também no contra-ataque. Então, se tratando de Inter, tudo pode acontecer. Tudo. Pode ganhar e pode perder também. Não tem problema nenhum. Futebol com a Bandeirantes, a Rádio Assunção em Fortaleza. Um abraço, César Augusto.
para grande e maravilhosa Fortaleza. Ederson perdeu, Rodrigues tentou ganhar a bola batida no pé dele, fica pro Alisson. Outra saída errada no time do Brasil. Quase outra vez ela fica com a seleção mexicana, Ramiro. E foi o Savinho quem perdeu essa bola para armar o contra-ataque para a seleção do México. E como a gente falava, falta de entrosamento. O Savinho é o atleta mais jovem em campo agora, 20 anos. E a bola acaba parando nos pés do Alisson, o mais experiente com 31. Militão na direita, o passe, Ian Couto fecha aqui na meia direita, o Ederson Quera sai jogando, o time do Brasil agora, amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata... Ederson para o Brasil, domina a bola pela meia direita, já dá para Savinho, encara o adversário, passa para sobre a bola, sai do giro, Quiones em cima dele, vai ter que recuar, recomeça, entrega a bola, dá para Ian Couto, abre o passe, meia direita, fecha aberto aqui Douglas domina para o Brasil, dá para Guilherme Arana, mais à esquerda esse passe, para Martinelli, vai na linha de fundo, tomou pressão de Reis, virou, limpou, caminhou, limpou, sai de novo de outra marcação, Antuna em cima dele, domina a bola, está jogando aqui atrás o Gabriel Martinelli, 37-30, primeiro tempo, o Brasil está ganhando do jogo 1-0, bola aberta na esquerda para Andréas Pereira para trás, fecha Martinelli, dominou, tá na grande área, o zagueiro adiantou, tira de bico, Álvares rebateu, voltou para o Brasil a sobra, Douglas Luiz ajeitou, bateu longe demais, dominou com liberdade, enfiou um bicudão longe do gol, Ramiro. Tranquilo com a bola, Douglas Luiz, jogador do Aston Villa, da Inglaterra, bate de perna direita e bate muito mal, acaba passando por cima, não consegue marcar o segundo a seleção brasileira. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Savinho com o Brasil, domina a bola bem direita, sai atrás a seleção do Brasil, já está ganhando o jogo 1-0 a seleção do Brasil. Na Bandeirantes, você ouve nos embalos de sábado à noite. Bola recuada, Militão do Mini, volta com o goleiro Alisson, sai da grande área, entrega a bola com o Bremer, 38,5 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 Brasil, Pretzel. O Brasil chegou com Douglas Luiz, mas o chute muito ruim, né? O Martinelli que teve aquele lance, com 30 segundos ele perdeu o gol, depois não teve nenhuma vitória pessoal sobre os marcadores. O jogo agora ficou um jogo muito de lateral e de muita marcação, né? Sem muita criação de jogada, né? Caiu bastante o jogo tecnicamente. Quiones tenta jogar na bola, bate na marcação, vai para fora. É lateral para a seleção brasileira cobrar. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Rádio Itaberá, futebol é com a Bandeirantes. E eu conto para fazer a cobrança. Demora um pouquinho para arremessar. Vem para bater, já remessa para o Brasil, tenta Martinelli, cai sentado, dá na direita, se passa bola aberta para a linha de fundo, Ederson tentou driblar, perdeu, insiste a marcação pela minha direita, volta aqui Quiones, de longe volta a bola para o goleiro dentro da grande área, para Gonzalez jogar com o pé sozinho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Já vem Paulo do Vale, intervalo Bandeirantes, já. 1-0 Brasil ganhando o jogo e a bola volta com a seleção mexicana. Arteaga domina, já recua. Toca Vasquez que volta, a bola para o goleiro Gonzalez. São 10h45 da noite. Hora de Brasília. Confere o quinto sinal da Bandeirantes. Antuna para o meio, passe para Chaves. Opa, tem uma falta. Tá pegando lá assistente. Do outro lado da Megan. Uma falta marcada no Antuna, que tomou uma porrada. Fora de jogo, é isso, Ramiro? Isso, do lado direito de campo. Antuna, jogador do Cruz Azul do México, inclusive 62 jogos pela seleção mexicana, 14 gols marcados. Já jogou no Sub-23 do Manchester City, sofreu a falta pelo lado direito de campo. Bola aberta na esquerda para Quiones, de cabeça ele sobe, tenta o domínio, conseguiu evitar que a bola saísse. Cai na lateral esquerda, para Arteaga, dá pelo meio do campo. Luiz Romo, de volta o passe, para a direita vira, Arana corta, Romo pega a sobra. Perde, vem Andréas Pereira, tem um pé alto por baixo, brigam pela posse de bola. Bremer vai também, insistiu Douglas Luiz. Falta marcada em Douglas. Falta marcada. Marcou Chaves, chegou firme. Pedem cartão jogadores do Brasil, mas a falta está marcada, Ramiro. Luiz Chaves acaba numa disputa com Douglas Luiz. É verdade, sendo empurrado pelo Douglas Luiz, mas ele puxa o atleta e por baixo dá um toquinho no jogador brasileiro. Chaves, atleta do Dinamo de Moscou da Rússia, faz a falta a favor do Brasil. Em College Station, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos do primeiro tempo.
México e Brasil estão jogando no Texas, Estados Unidos, 1-0 pro Brasil, Soler. E mais cedo, Canhão, a seleção dos Estados Unidos foi goleada pela Colômbia, perdeu por 5-1. Destaque para jogadores que atuam no Brasil. Richard Rios, Borré e John Arias foram às redes. Saída errada, a seleção do Brasil perdeu. Rodrigues domina a bola, entrada na grande área pro gol. Ela vai desviada pela linha de fundo. Na jogada com o Jimenez fechando pelo comando. Escanteio para a seleção mexicana, Ramiro. Mais uma grande chance justamente com o nome Jimenez, jogador importantíssimo para essa seleção mexicana, que acaba perdendo a bola e dando para escanteio. Se prepara para a cobrança o camisa 8, Carlos Rodrigues. 42 primeiro tempo, atrás do empate, a seleção mexicana 1-0. O Brasil está na frente, escanteio. Rodrigues vem cobrando aqui na grande área, Vázquez, Reyes e Arteaga. Levantou para Arteaga de cabeça, a bola vai do outro lado, acompanha para pegar essa bola Luiz Romo, corre atrás dela, evita que ela saia, liga de fundo, já domina, já recua, toca ao lado, vira a bola, tenta na direita esse passe para Antuna, Antuna pelo meio do campo, no final do primeiro tempo, 42, bola aberta com o lateral esquerdo, Antuna, para a grande área, sobre de cabeça Reyes, tenta, Chaves disputa, vem Arana, dá Andréas Pereira, volta Arana, chuta, desviada, a bola vai pela linha lateral, em arremesso para a seleção brasileira, 42-30, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 Brasil. Olha, o Brasil fez 1-0 e aí diminuiu bastante o ritmo. O México nos primeiros 10 minutos deixou generosos espaços para o Brasil até forçar um pouco mais a jogada. Depois acertou a marcação. E aí virou um jogo de intermediária, para lá e para cá. Só que com o México chegando com mais perigo em relação ao Brasil. O Brasil teve o primeiro lance aos 30 segundos do Martinelli, o gol do Andréas Pereira e mais o chute do Douglas Luiz na arquibancada. E o México teve uma bola que o Alisson defendeu e também já 2 escanteios. Quer dizer, o jogo ficou um jogo sonolento, né, mas com o México marcando melhor o Brasil do que o Brasil em relação ao México. Domina a bola o Brasil do ataque na direita. Savinho domina. Sai da ponta, puxa por dentro. Tem bem aberto o Martinelli. Toca Savinho, dá Martinelli, aberto lá do esquerdo. Andréas Pereira vai no fundo. O zagueiro protege, a bola vai para fora pela linha de fundo. É tiro de meta na trama rápida com o Savinho chegando. Savinho sempre pelo meio, tá dando um calor na defesa mexicana, Ramiro. Porque a infiltração é tentativa da seleção brasileira nesse momento, com o Andréas Pereira tentando arquitetar isso e a força das pontas de Martinelli e Savinho. Agora acabaram chegando mais uma vez o Andréas Pereira. Tiro de meta para a seleção mexicana. Parece que devia haver uma padronização na geração de imagens de jogos de futebol. Porque verdade. A geração é americana, eles estão acostumados com o futebol americano. Aí de vez em quando os caras botam um replay do nada, voltam um replay de 5 minutos antes. Tem toda a... E aí a gente pode perder o gol, o torcedor também, né, Pretzel? Podiam padronizar isso como na Copa do Mundo também, né? Exatamente, lá ele já tem experiência, além da NFL, tem também na Major League Soccer, que já tem também uma boa venda de para direitos de TV. Agora, a dimensão do gramado, 100 por 64. O padrão oficial é 105 por 68, né? Então a gente vai ter em 12 estádios essa dimensão. 100 por 64. Fazendo as contas, não dá 5 metros a menos em tudo? Dá isso? Dá 5 metros mais curto e 4 metros mais estreito. Mais estreito. Ah, é isso, é. 105 por 68, 100 por 64. É muito, né? É muito. Então é o seguinte, ó. A Conmebol, ela quer... Imagina se é aqui no Brasil que acontece isso. Se a gente reduz a dimensão, porque aqui é padronizado. Não era, mas agora é padronizado. É brincadeira. Aliás, o último que voltou a cair nesse padrão, a entrar no padrão, foi o Serra Dourada, né? Serra Dourada era o maior gramado brasileiro, né? Serra Dourada era 110 por 75. Nossa. 110 por 75. Quase 45, 1-0 o Brasil ganha, a bola volta com a seleção mexicana. Carlos Rodrigues, lembrando que a gente teve pelo menos uns 3 minutinhos ali no mínimo, com a parada para a hidratação, que virou uma parada técnica, com o calor que está virando quase 40 graus, é isso no Texas, Ramiro? Isso, quase 40 graus de sensação térmica, no Texas, nos Estados Unidos. Sai jogando aos 45 a seleção mexicana. Tenta Vázquez para a grande área e a bola. Sobre de cabeça, já toca Arteaga, vem Antuna. Antuna domina. Põe no chão, vira o passe na ponta. Rodrigues para Antuna. Vai na grande área. A defesa do Brasil protege. Dominarando e tira daqui. Rebate essa bola tirando. Tá no chão, caído, pedindo pênalti. O Antuna. Rebote atrás, ajeitou, bateu pro gol. Chaves para fora, longe. Pedem pênalti os jogadores mexicanos. Ramiro. Na infiltração do Antuna, uma dividida ali, uma disputa de bola com o Arana. O Antuna alega, ele puxou o meu braço
e também teria deixado o cotovelo nas costas do jogador do México. Seleção mexicana pede pênalti, a arbitragem não marca. Subindo os acréscimos, temos já 46. Iremos pela marca ali do quarto árbitro do jogo, o Alvin Oliva. 3 minutos, 46, finalzinho de primeiro tempo, 1-0 Brasil ganhando. Acompanhe a fase final da Libertadores e da Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo da glória eterna. Ian Couto, Evanilson para Savinho na grande área, o zagueiro se antecipa, Vasquez já toma, levanta para o ataque, volta para o Brasil, Militão, ajeitou com o braço, opa! De longe a arbitragem viu, na verdade impedimento primeiro. A Megan Mullen está marcando impedimento, Ramiro. Estava ligado a assistente, marcando o impedimento do Jimenez, ali no campo de ataque. E o Jimenez, na sequência, pedia um toque de mão do Bremer. A arbitragem não marca o toque de mão, marca o impedimento. Bola para o Brasil, setor de defesa. Rádio Super Condá Chapecó, futebol com a Bandeirantes. Finalzinho de primeiro tempo, 47, já o Paulo do Vale já está prontinho, preparado. Comanda o intervalo pela rede Bandeirantes de rádio. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Bola aberta na ponta para Savinho de cabeça, recupera a jogada, tira aqui atrás, o Mantu na bola, volta para o Brasil ainda, vem Ederson na travada, recupera a bola pela ponta, Quinones. Dá o primeiro drible, já recua, toca atrás e volta com o zagueiro. Domina e joga bem aberto, descendo na marcação. Com o zagueiro, domina o capitão do time. Toca o Álvares. Final do primeiro tempo, 47 minutos e meio. Futebol Bandeirantes com Eldorado Criciúma. Tá jogando aqui no lado esquerdo. Antônio domina, vai no ataque. Toca a bola para a ponta esquerda, vem no apoio. Domina o Arteaga, vai no fundo. Ian Couto chegou, bateu. Escanteio. Escanteio México na esquerda. Ian Couto põe a mão na cabeça, como quem diz, eu não toquei. Mas tocou, Ramiro. Ele tocou na bola, inclusive a pressão e quase toda a pressão do México é sempre pelo lado esquerdo em cima do Ian Couto, que reclama bastante nesse escanteio. Carlos Rodrigues toma distância na bola. Passou pro... Ia bater, lá de longe veio o grito do Luiz Chaves, deixa eu cobrar. Chaves cobra de pé esquerdo, 48 nos acréscimos do primeiro tempo já. Álvares na segunda trave, é para ele a bola de cabeça, rebate, fica na entrada da grande área, sobe tentando descer aqui atrás, Savinho disputa a jogada, volta na ponta, que é o caindo do toque, com o Martinelli vai no fundo, apita Lucas Spala. Termina em College Station e a seleção brasileira está vencendo. Brasil, México 0, intervalo Bandeirantes. Alô, Paulo do Vale. Valeu, Rogério Assis, que volta daqui a pouco com todo o segundo tempo. A seleção brasileira em campo, enfrentando o México e vencendo por 1-0. Saída dos jogadores no Texas, Pedro Ramiro. Saída nesse momento bastante conversada ali entre jogadores da seleção brasileira e também do México. É claro que o time do técnico Dorival Júnior vai chegando agora à sua segunda vitória em 3 jogos disputados. Resultado muito importante, é verdade que em comparação até com a seleção uruguaia, o Uruguai goleou o time do México por 4-0. Em ocasiões diferentes, é verdade, porque o México estava com o time reserva e nesse momento o México está com o time titular e o Brasil com o time reserva, mas o resultado ainda magro para a seleção brasileira, que acaba levando uma pressão do time do técnico Lozano no fim da partida. De olho, claro, também no próximo jogo, quarta-feira, tem os Estados Unidos. O Brasil, por enquanto, vai vencendo por 1-0. Vamos ver se Dorival Júnior vai utilizar o banco de reservas nessa volta do intervalo. Uma coisa é fato, né, Alexandre Pretzel? É uma seleção brasileira bem diferente, né, com relação à configuração da escalação inicial. O Brasil passa por uma fase aí de mudanças, de uma renovação na seleção. Mas assim, né, tem muito torcedor às vezes que para assistir o futebol só quando o Brasil tá em campo, não acompanha muito de perto. Vê essa escalação inicial do Dorival, toma um susto, né, Pretzel, com algumas peças. Pois assim, ó, e tu pega individualmente nos times que eles jogam, eles vão bem. Aí tu junta eles numa seleção com pouco tempo de treinamento, e pelo que já foi a seleção brasileira, aí eu concordo contigo. Passa a ser uma espécie de, certo, de segunda linha, de segundo escalão. Que é o que é, né? É o time reserva. Tem um bom jogador hoje, que é o Andrés Pereira, que realmente está jogando bem. É o único cara que a bola está passando por ele, sai alguma jogada, e o gol foi construído assim, por uma jogada onde ele recebe com muito talento. Ele se livra da marcação, deixa 2 no chão e faz o gol. Tem o Sávio,
que é um jogador realmente muito incisivo, né? Que eu gosto desse tipo de jogador, pega a bola e vai para cima, não fica tocando para trás. E aí, no mais foi um time extremamente burocrático, né? O Martinelli perdeu o gol aos 30 segundos, que o Rogério quase narrou, o gol do Martinelli, foi aquela jogada inicial, e depois não fez mais nada. O meio de campo do Brasil ficou muito atrás, tinha espaço no início, não aproveitou. Aí o México acertou um pouquinho a marcação, começou a bater bastante, bater que eu digo, a fazer um jogo físico, né? A impor uma certa realidade física. O Brasil sentiu um pouquinho, e aí o jogo ficou lá e cá, mas sem muito brilhantismo, né? Muita jogada de lado, muito cruzamento, pouco aproveitamento. Aí recuperava a bola no México, perdia também. O Brasil ia para frente, mas perdia e errava passe também. Então assim, ó, ficou um jogo de intermediária a intermediária, com poucos trabalhos dos goleiros, e aí um amistoso que realmente eu acho que é mais para se avaliar individualmente do que até questões táticas. E rapidamente eu posso fazer contigo. O Alisson fez uma defesa, mas teve uma saída horrível ali, que ele quase entrega para o jogador do México que errou. Ian Couto tomou o cartão aos 26 do primeiro tempo, ficou nervoso. Aí começou a errar tudo. Militão, rebatedor. Bremer, bem. Arana, bem tímido, sem apoiar muito. Ederson, jogando bem, mas muito preso à marcação, sem sair muito. Douglas Luiz a mesma coisa, mas inferior ao Ederson. Andrés Pereira o melhor em campo. Sávio muito bem. Evanilson discretíssimo, bem marcado. E o Martinelli teve um bom início, mas depois caiu bastante. Então, do ponto de vista assim, individual, analisando rapidamente, eu vejo assim, meu caro Paulo do Bar. Ó, a gente vê, ô Pretzel, que o time titular do Brasil, na teoria, está no banco de reservas hoje, né? Você tem aí, talvez tirando o Alisson, que deve ser o titular na ausência do Ederson. Você tem o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, o Beraldo deve ser reserva. Aí tem a questão da lateral esquerda aí, o Wendel e Arana, acho que é uma questão para o Dorival avaliar. Mas aí, Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Vinícius Júnior, o próprio Endrick, o Rodrigo e acho que até mesmo o Rafinha, todos eles são titulares. Por que você acha que o Dorival inverteu a lógica de começar essa preparação com os reservas, ao invés de começar com os titulares e aí contra a seleção americana utilizar os reservas? Eu acho que mais como observação, porque nos 2 amistosos contra Inglaterra e Espanha, ele praticamente não mudou o time de um amistoso para o outro. Então ali ele foi coerente, ali ele quis construir uma base titular, já pensando na Copa América. Tanto é que ele convocou todos os jogadores praticamente, só não convocou o Fabrício Bruno, que foi titular, né? Que até poderia receber uma oportunidade. E no mais, ele está aproveitando os 2 amistosos, vai aproveitar o de hoje, já está aproveitando para fazer observações. Imagina que contra os Estados Unidos ele comece com uma certa força máxima, mas não com toda na sua totalidade. Porque tem jogadores do banco aí para observar também, tem o PP, né? Tem o próprio Endrick, que eu acho que provavelmente não vai ser titular. O ataque deve ser Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Então ele vai usar também o jogo contra os Estados Unidos para dar mais espaço para outros jogadores. Na realidade, esses jogadores estão todos em fim de temporada, né? Tirando só os que atuavam aqui no Brasil, que é o caso do Endrick. E aí é o seguinte, ó, e o Arana também, que está no meio da temporada. Esses jogadores, para botar o pé, viu? Não é que não esteja faltando vontade, não é isso, mas para botar o pé para um ritmo de competição altíssimo, a gente não pode cobrar muita coisa e acho que nem acontece esse tipo de coisa também. E dá para ver também pelos amistosos da Europa, já que vai começar a Eurocopa. É a mesma coisa. Jogos mais abertos, viu? Sem muita chegada, porque os jogadores também ninguém quer perder a principal competição. É isso aí. Bom, daqui a pouco tem mais análise por parte do Alexandre Pretzel e todo o segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes é a seleção brasileira em campo, o técnico Dorival Júnior no terceiro compromisso dele à frente do Brasil. Daqui a pouco tem muito mais. Tem Rogério Assis e todo o segundo tempo. Por enquanto o Brasil está vencendo o time mexicano por 1-0, 11 em ponto. A gente volta já já com muito mais. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto.
porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. Já estão sabendo da novidade? Na Estrelabet! É, na Estrelabet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrelabet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Sabinho pro Brasil por dentro. Arrumou André Esperando para fazer o giro. Bateu. É gol! Gol! É da seleção brasileira. Andréas Pereira.
Savinho carrega a bola pela meia direita com liberdade. No meio de campo, uma completa liberdade para o jogador brasileiro. Ele lança na entrada da grande área. Andréas Pereira domina, dá um belo drible e manda para dentro para fazer 1-0 para o Brasil. No começo de jogo no Texas. Gonzalez não tem jeito, tá feito. Andréas Pereira, 1 para a seleção brasileira. México 0, Ramiro. Numa jogada articulada da direita para a esquerda, quando Andréas Pereira bate para cima da marcação do camisa 4 Alvarez da equipe do México. Deixa o Alvarez no chão, faz o que quis ao melhor estilo brasileiro, para bater de perna direita e fazer o seu primeiro gol com a seleção brasileira em 4 partidas disputadas. Ele que flertou em muitos momentos em não continuar com a seleção canarinha. Bate e completa. 1-0 para o Brasil, Canhão. 11 horas mais 7 minutos, intervalo de jogo no Texas. A seleção brasileira vai vencendo a equipe mexicana por 1-0. Gol marcado pelo Andréas Pereira. O Dorival Júnior começou aí, optou por um time alternativo, talvez, né, nesse primeiro teste antes da Copa América. E o Internacional está vencendo o Delfim 1-0 pela Sul-Americana. Tá classificando o Inter, ô Pretzel, tá, né? Tá, porque o teu desânimo, cara, se fosse a Ponte Preta, tu ia abrir a volta do intervalo de uma maneira diferente. Não, mas é que Sul-Americana... Sul-Americana... Pô, achei o futebol gaúcho, Sul-Americana... depois de uma tragédia climática, entendeu? Não é que uma vitória a Sul-Americana é delicado. Nesse momento, hein? Porque não tem, espera, viu? 1-0, tá se classificando. Mas o Grêmio, Alexandre Pretzel, aí sim, pela Libertadores, hoje perdeu a chance de ser o líder do grupo, né? Para quem sabe escapar do Fluminense. O Renato é um treinador que pensa às vezes estrategicamente. Se fosse o caso, talvez, em Pretzel, dele se livrar de um adversário muito complicado ficando em primeiro lugar, acho que ele não faria muita força. Mas acho que não era o caso hoje, né? Fluminense ou Peñarol. Não, o Fluminense é mais difícil, né? É, né? E a decisão vai ser no Rio. A decisão vai ser no Rio. Então o Grêmio queria o quê? O Grêmio queria ganhar o jogo para pegar o Peñarol e decidir em Porto Alegre, na volta da Arena, perfeito? Isso não vai acontecer. E tá todo mundo achando que vai ser, viu? Que o Fluminense já deu. Não, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Mas que não tá tão bem, né? Não tá tão bem, mas o mata-mata começa no dia 14 de agosto. Sim. Até lá tem muita coisa, dos dois lados. Tanto de chegadas de jogadores, quanto de saídas possíveis também. E o encontro de dois treinadores longevos, né? Verdade. Tanto o Renato quanto o Diniz. Fernando Diniz. E que, se depender, acho que das gestões, ficam Mas serão por bastante mata-matas tempo. bem interessantes, né? Sim. Porque a gente tem, do lado de São Paulo, nós temos 3 brasileiros. São Paulo, Palmeiras e Botafogo. E do lado do Grêmio, nós temos 3 brasileiros também. Sim. Galo, Fluminense e Grêmio. Exatamente. Bom, Libertadores é assunto para depois da Copa América, por conta dessas definições. Daqui a pouco sai a definição também do Internacional em campo. Restando aí, 20 minutos para terminar o jogo do Inter, mais ou menos, está vencendo o Delfim 1-0. Vem! Camisa 9 por aí, Ramiro. Endrick vai entrar e vestir a camisa da seleção brasileira. Foi chamado Endrick com a camisa 9 e do lado do México, daqui a pouco deve entrar 17 Pineda. Pineda vestindo a 17, portanto, 2 mudanças nesses 2 times que disputam esse amistoso nos Estados Unidos. Boa, tá aí. As equipes então retornando para o gramado, o Endrick batendo uma bola por ali, o trio de arbitragem já centralizado, mas os times vão voltando ao pouco. Tá lotado o estádio, ô Pedro Ramiro? Como é que tá a situação do torcedor? Tá cheio, tá bastante cheio. O estádio, a gente não tem ainda o público da partida, mas o estádio tem capacidade para 102 mil pessoas. Havia uma expectativa de mais de 70 mil torcedores. E essa expectativa deve ser cumprida, porque vendo por cima, assim, vendo as imagens, tá lotado. Ô Pretzel, mais 2 anos para a Copa de 2026. Você acha que o americano, de modo geral, está comprando a ideia do futebol, pelo menos para essa Copa América? Eu acho que sim. Porque a Copa do Mundo nos Estados Unidos, de 94, ela foi um sucesso de público. Nós tivemos estádios lotados. O que pegou mal que eu digo pro futebol, foram os horários dos jogos, né? Sim. Afinal, foi ao meio-dia, horário local, um calor insuportável. E atrapalhou realmente o jogo, né? E isso vai ter que ser uma modificação agora, que eles já vão fazer esse teste até, por causa da alta temperatura, para a Copa América. Já pensando na Copa do Mundo de 26, que também vai ser no meio do ano, no verão norte-americano.
O Canadá é sempre frio, né, o PDB? Parece que o Canadá é frio. Sim. Só faz uma estação. Mesmo no verão. Em 8 meses lá. Então a gente vai aguardar. O México também é calor. A gente vai ver durante a Copa. Então, são momentos de testes. Também para a Conmebol. Para a Conmebol ver como é que vai ser a situação também na Copa América e para a FIFA pensando na Copa do Mundo. 18 minutos de intervalo. 18 minutos de intervalo. É isso aí, né? Não, na Copa América não vai ser assim, né? Tudo é uma festa, né? Exato. Vamos ver se não vai ser assim também, né? Por conta até de tudo é um pouco diferente, né? Até e mesmo o gramado, com relação à né, dimensão PDB? dos campos. 100 por 64 a dimensão. O padrão é 105 por 68, né? Então é um gramado menor. Realmente. Bom, o time mexicano voltando para a segunda etapa. O Brasil também retorna, então daqui a pouco o Ramiro confirma as alterações, mas a informação é que o Endrick vai entrar no time do técnico Dorival Júnior, que realiza testes, né, nessa primeira observação antes da Copa América. Um time bem diferente da seleção brasileira, que vai voltando, vai retornando para essa segunda etapa, vence o jogo 1-0, gol marcado por Andrés Pereira, jogador que atualmente está no futebol inglês, que inclusive é base, né, dessa seleção brasileira atualmente. Bom, o time do México está ali postado. Eu não sei se a seleção brasileira voltou, hein, Pedro Ramiro? A gente está tentando observar aqui, mas o México voltou agora. A seleção brasileira também já retornando. Já vejo o Alisson no gramado, inclusive conversando ali com a equipe de parte técnica ali da seleção brasileira. Os atletas do futebol brasileiro também já estão voltando. Então a gente vai ter, retomando aqui para quem nos acompanha, o Endrick no gramado vestindo a 9. Endrick que marcou gol na última partida contra a Espanha. Então o jogador que aparece também vestindo a camisa 9 da seleção brasileira. E do outro lado o volante Pineda vai entrar com a 17 no time do técnico Lozano, que comanda a seleção mexicana. Boa, alterações então nas duas equipes para a segunda etapa. Agora sim o Brasil postado, o México também. Vem aí Rogério Assis. E todo o segundo tempo de, por enquanto, Brasil 1, México 0. Vem, Canhão! Muito bem, os times estão já prontos, preparados. O Endrick voltou para o banco, hein? As mexidas então ficam para o decorrer do segundo tempo, Ramiro? Isso, o Dorival Júnior voltou atrás. Preferiu que o Endrick não entrasse agora. Então volta com o mesmo time o técnico Dorival Júnior. Apita o árbitro, rolando o segundo tempo no Texas. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, com todo o time da rede Bandeirantes de rádio 1-0, o Brasil está ganhando o jogo. Bola aqui atrás com o time do Brasil, jogando sozinho o zagueiro Bremer. Bremer toca a bola para a direita, já rola para Éder Militão, tem aberto pela ponta Ian Couto fechando, dá para Ian, tomou pressão de dois adversários, já toca pelo meio do campo com o Brasil ainda, dá Douglas que volta a Bremer, entrada na grande área, vira a bola para o lado esquerdo na pressão, a saída, Martinelli para o Brasil, domina a bola, já toca pelo meio do campo, certo, passada pela minha direita, colocando para o Ederson. Ederson na ponta direita, a bola. Savinho se apresenta, passa pelo meio do campo, já domina e já recua. Toca até Ian Couto. Ian Couto domina a bola para o time do Brasil. Início de segundo tempo. 1-0. O Brasil está ganhando o jogo. Vai tocar de volta Guilherme Arana. Já recomeça, vira a bola pela meia esquerda, sai com Bremer. Bremer toca a bola para o Éder Militão. Lança de volta para Savinho, já bem abertão. Só que no meu campo, bem atrás aqui, o Savinho atacante busca a bola. Já recua, toca pelo meio ainda. Dá Bremer. Tem Arana. O time do Brasil se mexe, troca passes de um lado para o outro. No início do segundo tempo, em College Station, 1-0, o Brasil está ganhando o jogo. Ederson de primeira, vira a bola para a ponta direita. Já vira o passe, Militão volta a bola para o Alisson. Dorival Júnior não mexe no time. Endrick se aqueceu, tirou o colete. Havia expectativa de que entrasse, não entrou. 11h15 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes. Já quem sabe, não é Pretzel. Tem aquele tradicional 15 minutos, não é Pretzel? É verdade. Segundo tempo, né? Eu acho que talvez ele põe o PP, até o PP no meio de campo, como uma alternativa ao Paquetá, se por acaso o Paquetá não puder jogar. Então, eu acho que o Dorival tem sido conservador, né? Então vamos ver o que ele pretende fazer, mas certamente alguma mudança ele vai fazer, não vai assim até o final.
Gonzalez, goleiro mexicano de pé direito, levanta a bola para o ataque. Bremer sobe, toca para o alto, disputa, recupera, vai bem no chão. Tá amortecendo, vira a jogada para o Andréas Pereira. Domina Pereira, bate, vai desviada. Toma a frente, perdeu. Recupera a frente, a jogada no ataque, bola para a ponta. Vai tentar a finta, Jimenez, Militão com ele. Põe o pé, manda para escanteio, escanteio México. Na direita, Ramiro. Militão corta a bola no meio do caminho. Militão junto a Vinícius Júnior, também o Rodrigo, fazem parte do grupo de jogadores que chegaram depois, porque foram disputar a final da Liga dos Campeões, não estavam juntos com o elenco desde o dia 30. Vem bola para o time do México, lado direito. 2 minutos e meio do segundo tempo. Bate de pé esquerdo, Luiz Chaves na bola. Autorizado, levantou o toque de cabeça. A defesa primeiro, novo escanteio. Tem mais um, bola para esse escanteio de volta na direita, México, Ramiro. Mais um escanteio, estava no meio do caminho para cortar essa bola, o Douglas Luiz ajudando a seleção brasileira. Chaves vem para a cobrança do escanteio, lado direito. 3 minutos do segundo tempo, 1-0 Brasil vencendo. Chaves na bola, pé esquerdo, fechadinho, primeira trave de cabeça. Ederson corta para o Brasil e manda a bola para fora pela linha lateral. O arremesso vai cobrar a seleção mexicana. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Lateral cobrando, bola para a ponta direita. Reis no fundo para tentar cruzar, bateu, cercou. Ederson ganhou para o Brasil. Reis acompanha a bola, saiu. Ederson tentou jogar, já havia saído na marcação. Ederson não conseguiu pegá-la. Lateral ataque, Reis para fazer cobrança, começando o segundo tempo no Texas. 1-0 Brasil, nos embalos de sábado à noite. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. Lateral cobrando bola para a grande área. Reis perdeu, tira Andréas Pereira. Já tomou, já lançou Martinelli na esquerda. Escapa na marcação pelo comando, levanta o braço. Pede Evanilson, ele tem na marcação, a defesa toca para fora com o Álvares. Em lateral ataque da seleção brasileira. 4 minutos do segundo tempo. 1-0 Brasil. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. Rádio Guarujá em Florianópolis, na Bela Floripa. Rádio Guarujá, mostrando o futebol Bandeirantes para você. Na ponta, Calcaia Martinelli, vira a bola, Andréas Pereira. Tentou adiantar, Álvares sai na bola, tomou o tranco nas costas, é falta. Falta marcada para a seleção mexicana, Pedro Ramiro. Uma disputa entre o Andréas Pereira e o Álvares. Álvares no meio do caminho acaba levando um empurrão nas costas. Reclama bastante. Bola para o México, setor de defesa. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. É tudo azul pela frente. Para grande área, a bola, o goleiro Gonzalez tira com o pé, a bola volta a ser do Brasil ainda pela meia esquerda. Domina a frente o Ederson, passa com o Douglas Luiz. Já dá o primeiro break, escapa da marcação com o Jimenez. Toca a bola para a meia direita, puxando para o Ederson dele. Para Ian Couto, bem aberto, pede na frente Savinho. Caminha e anda, devolve a bola mais atrás com o time do Brasil ainda. O toque Bandeirantes marca com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica. No Texas a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do segundo tempo. México 0, 1, Brasil Soler. Canhão Internacional está vencendo o Delfim por 1-0 na Copa Sul-Americana. Com este resultado, avança para o play-off e deve encarar o Rosário Central. Brasil aperta de volta, jogada aqui atrás, Ederson domina e vai à frente, 5:30 do segundo tempo na Bandeirantes. Você ouve Brasil e México, ouve ver imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alain Marcel das imagens, a Marcela Souza no digital. Domina Savinho com o time do Brasil pela minha direita, domina o atacante do Girona, toca de atrás a bola, recupera e volta a bola. Militão pede do lado, Ederson encostou, Douglas também. Brasil troca passes, começando o segundo tempo. Savinho de novo pela ponta direita. Martinelli pede, ele prefere o passe atrás, começa pela meia direita. Ederson devolve a bola, já recua, dá Militão. Alexandre Pretzel começando o segundo tempo. 1-0 Brasil, Pretzel. E um jogo parecido com o final do primeiro tempo. Ó, o México marcando muito, mas o que o Dorival pediu agora? Avançar mais a linha de ataque, perdão. O Andréas Pereira está encostado no Evanilson. E muita bola pelo lado do Martinelli. Ó. Mais bola pelo lado esquerdo, algo que não foi feito na primeira etapa. O Brasil foi torto no primeiro tempo. Jogou muito pelo lado direito e agora está jogando bastante pelo lado esquerdo.
Recuada a bola aqui atrás com o Brasil. Bremer domina com o pé da Opa. Alisson deixou a bola passar por debaixo do pé dele. Jimenez em cima. Alisson toca a bola para a direita. Sai com o Ian Couto. Já domina. Tenta a defesa. A bola bem desviada pela linha lateral. Se perde na marcação. O time do Brasil de graça. Arremesso para o México agora. 7 minutos é o segundo tempo. 1-0 Brasil. RCI Iguaçu em Foz do Iguaçu. Futebol é com a Rede Bandeirantes de rádio. Toca na bola na direita, Savinho para tomar com o time do Brasil. Escapa da primeira bola, bate desviada. Fica na ponta esquerda ainda. Já brigou pela posse de bola o Antuna. Recupera, vai prensada, não sai ainda não. Ela volta aqui atrás com o Vasquez que domina e joga. Você empresário, pode vender para qualquer ponto no Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Reis na grande área pro goleiro Gonzalez, dá pressão, levantou na esquerda, a bola forte demais, vai pra fora, não pegou Vasquez. Valeu a pressão do Brasil na saída mexicana, em Pedro Ramiro. E foi apertado justamente pelo Andreas Pereira. Andreas Pereira junto ao lado direito ali com o Ian Couto ajudando e também o Savinho. Fizeram a pressão em cima do México, conquistaram a bola. Ian Couto vem pra cobrança, lado direito de campo. Na Rede Bandeirantes de rádio com a difusora em Bituba, lateral ataque do Brasil. Ian Couto para cobrar sem muita pressa. 8 do segundo tempo no Texas, 1-0, Brasil tá ganhando o jogo. Já cobrado, Douglas atrás para Ian Couto. Recua, bota pelo meio do campo. Éder Militão domina, tem liberdade o zagueiro brasileiro. Passa à frente a marcação, Ian Couto devolve a bola, começa recuando a jogada. Militão põe no chão e joga completamente sozinho. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Para a área, a bola para o Brasil. Martinelli na área, limpou para trás, tocou do lado. Martinelli vem escorando o pé esquerdo. É gol! Gol! É do Brasil! Gabriel Martinelli! Após a jogada com o Ian Couto na grande área, limpando dois adversários, rolando para trás. Martinelli aparece livre na cara do goleiro Gonzalez para fazer o segundo gol da seleção brasileira. 2 para o Brasil, 0 para a seleção mexicana. Martinelli, 2-0 Brasil. Julio Gonzalez não tem jeito, tá feito. Martinelli, 2-0 Brasil. Ramiro. Do grande nome e cara dessa era, talvez Dorival Júnior, para ganhar mais oportunidades porque tem mostrado o trabalho. O Gabriel Martinelli, depois de uma jogada completamente arquitetada pelo Ian Couto, que escapa com tranquilidade da marcação do time mexicano. Passe de primeira para Gabriel Martinelli, que em 10 partidas com a seleção brasileira faz o segundo gol. Agora 2 para o Brasil, 0 para o México. Daqui a pouco Paquetá no gramado. Já mexe a seleção brasileira. O Brasil faz o segundo. Alexandre Pretzel, 2-0 Brasil. E no início estava mais pelo lado esquerdo. É a primeira jogada pelo lado direito, onde o Ian Couto até fez um bom primeiro tempo, até tomar o amarelo aos 26. Depois ele começou a ficar um pouco nervoso. Agora ele fez uma jogada de ponta, né? De ala atacante. E fez uma jogada brilhante. Um bolão, escapou da marcação e deu o gol pronto para o Martinelli, que só cumprimentou o goleiro. Martinelli, que fez um primeiro tempo discreto, faz o segundo gol e agora o Dorival vai começar a mexer com a vitória encaminhada. Brasil 2-0 sobre o frágil time do México. Já mexidas da seleção do Brasil. Hendrick agora, pelo jeito, aquele aquecimento no intervalo era para preparar agora, né? É, exatamente. Ele e o Paquetá, além de PP, que foram acionados aí pelo técnico Dorival Júnior. O PP que tem se destacado no Porto, é um jogador versátil, joga como ponta, lateral e até meia. E o Soler até me alertou, desperta interesse do Barcelona. Olha, o Evanilson é o que vai sair, né? Para entrar o Hendrick. Já 3 mexidas da seleção brasileira. 2-0 o Brasil ganhando. Em College Station, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos e meio do segundo tempo. Amistoso internacional que você ouve na Rede Bandeirantes de rádio. México 0, Brasil 2, Gustavo Soler. 46 minutos do segundo tempo. O Internacional está vencendo o Delfim por 1-0 e por enquanto vai garantindo vaga aos playoffs da Sul-Americana.
Jimenez na esquerda ganha, dá Quinones. Quinones atrás com ele, vem Carlos Rodrigues. Levantou para a grande área, mergulha. Bremer de cabeça, corta para o time do Brasil. Ela volta pela linha direita. Na aproximação, volta e recupera essa bola aqui atrás. Reis já toca com o zagueiro para Vasquez. Vasquez recebe de volta. Vira o passe para Reis. Reis no meio para Jimenez. Vem pela linha direita, Luiz Domo pedindo. Tenta a jogada, Luiz Romo. Já recebe e toca na lateral esquerda para Vasquez. Levantou para Quinones na grande área. Posição legal, dominou. Ganhou, adiantou demais a bola, ela saiu. Mas na verdade o assistente marcava impedimento, demorou um pouquinho para marcar o assistente impedimento do Quinones, Ramiro. O Quinones, além de acabar levando a bola para fora do gramado, ele estava em posição irregular. O jogador não consegue completar o lance. O Brasil vence 2-0 e daqui a pouco mudanças do time do técnico Dorival Júnior. Peças para carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. O Olvin Oliva, o 4 está ali com a plaquinha para tentar acertar os números, para mexer. Hendrick, quem é que vem então? São 3, confirmando o Ramiro. Daqui a pouco, 26 PP, 8 Paquetá e 9 Hendrick. Dá para escolher quem sai? Evanilson para você é um, né? Certamente o Evanilson. Agora, pela cabeça do Dorival, o Martinelli está bem no jogo, não vai tirar. Nem o Andreas Pereira, pode tirar o Douglas Luiz e pode tirar o Sávio também. Já três mexidas no Brasil. México que aperta a bola, vai para o meio do campo. O Brasil recupera. Martinelli vai na bola, agarrado pela camisa. Falta nele. Falta marcada aqui na meia direita. Querem cartão os jogadores da seleção mexicana. Ele tinha dado uma falta anterior. O Evanilson caiu com o Vasquez aqui. Ele fez um gesto ali, na verdade. Ele está chamando os jogadores no meio campo. Uma ação. O Alisson foi xingado. Gritos homofóbicos. Até o alerta ali no estádio do Kyle Field, aliás. Me parece que um alerta é acionado nesse momento no amistoso, porque houve gritos homofóbicos em direção aos jogadores. Nesse momento eles até, foi ouvido no gramado um grito homofóbico. O jogo está parado temporariamente. Contra o Alisson. Em uma ação individual discriminatória deveria ser, vai ser, aliás, esse torcedor vai ser retirado do gramado. No Brasil o jogo vai durar 6 horas. Isso. Parado esse Mas dia. deveriam fazer para punir os clubes também. Exato, para punir definitivamente. Aliás, o Corinthians já perdeu. O Corinthians perdeu o mando. O Corinthians teve que jogar, sem torcida por causa disso. Sim, já teve que jogar sem torcida contra o Vasco. Esse o protocolo feito manda o seguinte: e os torcedores têm que parar de gritar. Pronto. Enquanto não param os gritos, ele não dá sequência. É assim o protocolo que manda agora em relação a esses gritos homofóbicos, né, Ramiro? O Brasil vai mexer agora, todo mundo aproveitando para tomar água. Temperatura com quase 40 graus no Texas, não é, Ramiro? E o Canhão, é um costume, o Soler até me lembrou aqui, é um costume que havia até no futebol brasileiro, na cobrança do tiro de meta, um xingamento em direção ao goleiro. Um xingamento homofóbico em direção ao goleiro. Isso nasceu no México, foi trazido ao futebol brasileiro e está sendo reproduzido nesse momento lá no gramado. Vamos então às mudanças. As mudanças, sai o 19 Andreas Pereira e entra o 8 Paquetá. Paquetá entra com a 8 e sai o Andreas Pereira. Também saiu ali o Evanilson com a 21 e entra o 9 Hendrick. Hendrick com a 9 no lugar do Evanilson. E o Martinelli sai com a 22 e entra o 26 PP. O Martinelli faz o gol e sai para a entrada do 26 PP. Vamos à mudança também no time do México. O camisa 10, Vega, está por lá. O Alexis Vega está por lá para entrar no time do México. Estou só aguardando a placa ser levantada. Autorização do quarto árbitro, o Olvin Oliva, Vega que teve está na por Copa lá. do Mundo, joga no Toluca, né? Isso, joga no Toluca do México. E aí vai deixar o gramado o 24 Chaves. Luiz Chaves sai com a 24 e entra o 10 Vega. A arbitragem até levantou a placa de número 8, mas é o 10 Vega quem entra no gramado para a entrada para a saída, aliás, do 24 Vega. E aí também deixou o gramado o camisa 8, Carlos Rodrigues. Carlos Rodrigues sai com a 8 para a entrada do 17 Pineda. Pineda entra com a 17 no lugar do 8.
11h30 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes. O Brasil tem cobrança de falta aqui na meia direita. São 16 minutos e meio o primeiro tempo. O Brasil fez 3 trocas. Eles vão lá para dentro da grande área. Falta vai ser cobrada. Douglas Luiz para bater a falta para o time do Brasil de pé direito. Rola ao lado, Coutinho. Dá na ponta esquerda o Ederson para Arana. Levanta Arana para a grande área. Sobe de cabeça a defesa. A bola voltou. Bateu errado. Savinho. Bola chegou na mão do goleiro Gonzalez. Um chute estranho do Savinho. Pretzel, as mexidas do Brasil. 3 de uma vez só, olha, Alexandre Pretzel. Pois é, esperava que o Evanilson tinha certeza que ia sair, mas tirar o Andrés Pereira, estava bem no jogo, para botar o Paquetá. Não quis abrir mão de um volante para fazer teste, porque não Pereira e Paquetá juntos, né? Dorival muito conservador. E tirou o Martinelli, que fez o gol e acabou saindo para a entrada do PP. Então, bastante conservador, só trocando jogadores com características parecidas. Não é sair em defesa do Dorival, porque ele não precisa, mas só um pitaco da minha parte. Será que ele não tirou esses que você não tiraria e eu também não? Porque ele já conhece os caras, esses já são certeza? Não ser, mas eles estavam bem. Não é no jogo de hoje que ele está pensando? Pode ser, mas ele já conhece o Douglas Luiz também. Ele já conhece o Ederson, talvez nem tanto. O Douglas Luiz não está jogando bem ao Brasil. Na direita, o Hendrick lançado na grande área. Ganhou no primeiro, a bola bateu, o zagueiro pressão, bateu na canela do Hendrick, vai entrando. Passou na cara do gol e saiu! Ele quase marca sem querer, porque o zagueiro chutou na perna dele. Mas ele ao dominar na grande área já partiu driblando. Sai do Vasquez e vai fazendo fila. Ramiro! Pra chamar o bombeiro, porque Hendrick bota fogo na partida. Agora pelo lado direito de campo, escapa da marcação do time do México. Quase deixa o Brasil na cara do gol, que vence por 2-0. Rádio Difusora em Bituba, na rede Bandeirantes de rádio. 2-0, o Brasil está vencendo o jogo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata. E você sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 18h30 de jogo, o Brasil agora parece mais com um ataque agudo, com o Hendrick já chegando, indo pra cima, hein, Alexandre? E com muita vontade, né? O menino entrou com muita vontade para deixar o pessoal ainda mais impressionado. Agora, o que é importante é o Brasil não diminuir o ritmo. O jogo está encaminhado, a vitória também, para respeitar o torcedor que quer ver a seleção brasileira, né? E alguns jogadores, do ponto de vista individual, passam a ver agora no segundo tempo, quem sabe até uma facilidade maior para conseguir um destaque perante o treinador. Com Difusora de Itajaí na rede Bandeirantes de rádio, bola aberta pela ponta, PP tentou, já perdeu. Jimenez toma com a seleção mexicana, tocou para a grande área, para a Vega de cabeça, na volta para o Alisson, pega sozinho o goleiro do Brasil dentro da sua pequena área. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar as suas compras e os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Hendrick lançado pela meia direita, bota no chão de bico, tira aqui atrás o Vasquez, já levanta a bola para a ponta, Quinhones aqui domina, atacante mexicano, já devolve o passe na meia direita, Pineda passa na meia direita, devolve a bola, começa pela meia, tenta o passe para Romo, tenta jogar pelo meio, falta na saída do Brasil, ia sair jogando, a arbitragem marca uma falta. Não dá cartão, mas apenas marca falta, é isso, Pedro Ramiro? Isso, falta em cima do Ederson, volante da seleção brasileira, que leva um pisão do Vega, que recém entrou na partida. Um pisão forte do camisa 10 da seleção mexicana e não pintou cartão amarelo. No Texas, em College Station, na bola rola, o relógio não para. 20 minutos de jogo no segundo tempo. Amistoso Internacional que a Bandeirantes mostra, o Brasil está ganhando. México 0-2 para a seleção brasileira. Soler. Canhão com a vitória do Internacional 1-0 para cima do Delfim. O Colorado encara o Rosário Central no playoff da Copa Sul-Americana. E em caso de classificação pode encarar o Fortaleza nas oitavas de final. Arana cobra falta para o Brasil, já recua da Bremer volta para o Alisson dentro da grande área. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Rádio Cidade Londrina, um grande abraço à grande Londrina, na rede Bandeirantes de rádio. Para trás o passe, PP quem dominava, volta a defesa com Guilherme Arana, toca pelo meio do campo, já abre a jogada para Douglas Luiz, toca Douglas, tem Militão, tem Ederson à frente, devolve a bola, gira de um lado para o outro para jogar, toca a Bremer, pede Alisson, ele volta a bola para o goleiro do Brasil dentro da sua grande área. 21 segundo tempo, Alexandre Pretzel, 2-0 Brasil, Pretzel. A gente está vendo ao México apertando a saída de bola, são 6 jogadores no campo de defesa do Brasil, mas o Brasil sai bem tocando a bola e agora o Ederson está aparecendo bem nessa saída.
Ederson no meio com Paquetá. Paquetá já vira o passe lá do esquerdo para Guilherme Arana. Vai no fundo para PP. Tentou um chapéu de defesa. Tira aqui atrás. Toca à frente a defesa. Rios de cabeça. Recebe, toca, ele volta. Vira para Jimenez. Bate a bola, bate em Paquetá. E volta aqui atrás com o time do Brasil. Essa sobra. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Ederson aqui atrás com o time do Brasil, meio do campo, cadencia um pouco mais a jogada, dá para Militão, para Paquetá, na esquerda o passe, com PP, PP para Paquetá, Paquetá para Arana, volta a bola com Paquetá, que dá para PP, e perdeu para a bola PP, sai no meio o Veiga, dominou de frente, rolou para Jimenez, entrada na grande área, ele vem trombando, Alisson. Caiu o atacante mexicano pedindo falta. A jogada seguiu melhor para o Brasil, Ramiro. E ela caiu nos pés do melhor atacante do time do México, Jimenez, que ainda assim não conseguiu completar no meio do caminho. A zaga da seleção brasileira consegue cortar essa bola através do Bremer. Pede pênalti o time do México. A arbitragem não marca. Foi nada. O jogador, quando o Brenner encosta o braço, ele se atira, ele força a jogada. Aliás, badaladíssimo Jimenez, hein? Não tocou na bola. É, só badalação por enquanto. Bola que é mesmo que é bom, né, Pretzel? Nada. O jogo agora vai continuar nesse ritmo, vai levar umas 2 horas para terminar. Essa que é a realidade, porque o PP entrou, quer só fazer firula, que eu acho um erro, né, Canhão? Agora sim. Veiga dominou na esquerda para finta, tocado! Ele cai dentro da área e o outro marca fora. Um pezinho 40 no máximo aí. Vamos acompanhar o replay para ver. Militão vai na bola com o Veiga. Foi no alto, né? Pela imagem da câmera central, foi fora. Militão abriu a asa e atingiu o adversário, Ramiro. Numa saída de bola errada do Ian Couto, que entrega a bola praticamente de graça para o Veiga. Aí o Militão teve de fazer a falta. Falta com o cotovelo em cima do rosto do Veiga. Cartão amarelo para o zagueiro da equipe da seleção brasileira. Enquanto vai enrolando para contar os 9h15, o árbitro está esperando uma coisa aí do árbitro de vídeo. Cris pensou, para ver se foi dentro. Pareceu mesmo fora, por enquanto. Falta, nada de pênalti, 24 minutos. Veiga, autorizado para bater lado esquerdo na lateral da grande área. Autorizado para o gol, de cabeça, Paquetá desviou. Paquetá tocou com a cabeça, foi escanteio. Ué, o Paquetá acusou o desvio. Agora o árbitro viu. O Paquetá, ele acusou o desvio, Ramiro. Cochilou no lance a arbitragem de Lucas Spala, porque ele acaba marcando o tiro de meta e o próprio Paquetá falou, eu encostei na bola, volta atrás e escanteio, Veiga nela. Até porque se ele não se acusasse, já iam dizer, tá vendo? Olha lá, né? Bom, tocou na bola. Esse é o Paquetá. Esse é o Paquetá. Veiga no escanteio, levantou para a grande área. A primeira trave, Ederson botou para fora essa bola pela linha lateral. Veiga já arremessou, recebeu de volta e a bola da arquibancada voltou para dentro do campo, hein? Está longe da jogada aqui, segue o passe. Álvares vem aqui, já bota essa bola para fora. Para a esquerda, o passe para Quinones, passa por ele, vai para fora. Liga de fundo, o Brasil tomou pressão, essa bola vai para fora, Ramiro. Mais uma jogada criada e uma tentativa de infiltração do lado esquerdo. Seleção brasileira que vai vencendo a segunda partida sob o comando do técnico Dorival Júnior. Terá mais um desafio na quarta-feira contra os Estados Unidos. Toque Bandeirantes marcando sinal eletrônico que você conhece há décadas, marca com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica, no Texas em College Station, a bola rola, o relógio não para. 25 do segundo tempo. México 0, Brasil 2, Gustavo Soler. Na quarta-feira, o Brasil pega os Estados Unidos com transmissão da Rádio Bandeirantes e hoje a seleção norte-americana perdeu para a Colômbia por 5-1, destaques para Borré, John Arias e Richard Rios, jogadores que atuam no Brasil e marcaram contra os Estados Unidos. Savinho para a direita, domina a bola, perdeu Quinones, vai na bola para o baixo, tocou para fora, essa bola da marcação por dentro, o Ederson. Lateral Brasil com pressa, aliás o México com pressa, já cobra. Quinones já bate esse passe aqui do ladinho, já devolve a bola, vai tentar o passe do outro lado, recupera a jogada para Vasquez. Vale vai tentar a jogada pela meia direita, vale pela meia direita o Veiga, vai tentar de novo a jogada, vai na ponta, recupera, toca na meia direita, 2 em cima. Vai tentar ajeitar para cruzar para o gol. Vem na marcação com 2.
Tenta a finta do lateral esquerda, na aproximação com 2 ao lado dele. Vira o passe pelo meio do campo, começa pro Álvares. Vai tentar a finta. Recupera a bola para o time do Brasil. Já toca pro outro lado. Recuperou a jogada. Vai tentar Anturra de novo. Vai tentar a jogada pela meia direita. Vai tentar o passe na ponta. Recupera, volta Romo, o passe. Brasil vai tentar aqui atrás da marcação. Trocando passes a defesa aqui atrás com o time mexicano. Vindo com ela. Tenta passe na ponta. Romo para Jimenez. Vem na bola. Remes de novo. Vai tentar o passe mais atrás ainda. Anturra no lado direito. Vira a bola para Jimenez. Para cruzar. Trouxe a jogada para Vega. Trava a defesa com o time do Brasil jogando. Vem na marcação com 2 em cima. Tenta a jogada pela meia direita. 2 na marcação. Toma a frente. Jagão Reis de novo. Vai tentar o passe para Vega. Na área. Bateu no gol. Desvio do Quinones. É gol! Gol do México! Na jogada na ponta direita com Vega, caprichando no cruzamento no chão. Ian Couto e Quinones fechando. Bola para dentro do gol brasileiro. Gol do México, Quinones. 1, México, Brasil 2. Alisson não tem jeito, tá feito. É gol da seleção mexicana. 2-1 Brasil, Ramiro. Apagão no time do técnico Dorival Júnior. Lado direito de campo praticamente livre. Não consegue apertar a Arana para roubar essa bola. E o detalhe, o Ian Couto não acompanhou o Quinones. E é bem verdade que depois reclama até de um pisão ali no tornozelo. Livre, tranquilo, o time do México diminui o placar. E vamos às mudanças no time do técnico Dorival Júnior. Sai o 18, Douglas Luiz sai com a 18 e entra o 5, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães entra com a 5 e também vai deixar o gramado 20, Savinho. Savinho sai com a 20 para a entrada do Vini Júnior, tido para muitos como um dos grandes favoritos, a bola de ouro nessa temporada, que vai acontecer a votação no dia 28 de outubro. Vini Júnior entra com a 7. Vai depender do que o Mbappé fizer na Eurocopa também, né? Também vai, certamente vai. Agora, bota pra jogar. E essas vestidas, Pretzel? O Vinícius Júnior bota pra jogar, a torcida quer vê-lo também. Ele foi poupado do início porque ele jogou semana passada pelo Real Madrid a final da Champions, então essa foi a alegação do Dorival para poupar o Vinícius Júnior e o Rodrigo. E aí entra o Bruno Guimarães e sai o Douglas Luiz, discretíssimo Douglas Luiz. E o gol do México, jogada parecida com o segundo gol do Brasil, só que mais alargado, né? Mais na linha de fundo e mais aberto. O Ian Couto falhou, chegou atrasado e o Quinones sozinho cumprimentou o Alisson. O México volta pro jogo, estava marcando bem até, conseguiu roubar a bola no intermediário e descontou. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 29,5 segundo tempo. Logo depois do jogo tem apito final com Paulo do Vale na Bandeirantes. Com a Bandeirantes, Porto Alegre também, bola aberta lá do esquerdo para Quinones, perdeu na passada. Ian Couto ganha essa sobra aqui atrás do meio campo do Brasil. Já toca para o Ederson, que devolve a bola para Éder Militão. Tem Bremer aberto, toca a bola do Militão, vira a jogada para Bremer. Tem Guilherme Arana fechando aberto lá do esquerdo. Arana recebe a jogada, dá no meio. Toca a frente Bruno Guimarães, o passe errado na ponta. Recupera a bola para Vega no primeiro jogada. Trava a defesa do Brasil. Ederson tirou e o Dorival parece bravo. Saída errada, a terceira consecutiva, Ramiro. Tá bravo o Dorival porque sofre pressão a seleção brasileira. Público no Kyle Field. 85.249 pessoas. 85.249 pessoas. O estádio tem capacidade para 102 mil pessoas. CBF vai Vini Júnior tentou uma caneta. Tentou. Desculpa, cara. CBF vai encher os cofres para variar. Ainda não foi divulgado. 30 minutos e meio. Já, quem sabe, deu para ver gente se aquecendo ali pertinho do Dorival. Acho que vai trocar de novo o técnico da seleção brasileira. Já, quem sabe, mais uma troca no Brasil. Em College Station, a bola rola, o relógio não para. Hendrick na grande área, ajeitou, voltou para Vini, Vini bateu no gol, pegou o Gonzalez! Hendrick colocou o Vini Júnior na cara do goleiro, ele defendeu, Ramiro! E muito possivelmente vamos ver isso recorreramente, aliás, porque esses dois vão jogar juntos no Real Madrid. Hendrick e Vini Júnior, que tabela quase marca. Girando o placar da Bandeirantes, amistoso internacional. México 0-2 para a seleção brasileira, Soler.
Canhão, quem deve estar acompanhando esse amistoso é o zagueiro Luan, do Palmeiras, que está em reta final de negociação com o Toluca do México. Amanhã já deve ter o martelo batido, sendo vendido por 4 milhões de dólares para a equipe do Toluca. Para direito, o ataque do Brasil, tenta Ian Couto na bola. Opa, tomou cacetado Ian Couto. Tá no chão na disputa com Quinones, o autor do gol, Ramiro. Ian Couto e Quinones, essa disputa tem acontecido bastante corriqueiramente ao longo do jogo. Lado direito, bola para a seleção brasileira, porque Ian Couto vai ser ali atendido pelo departamento médico da seleção brasileira. O Militão está conversando com o árbitro do jogo, Lucas Spala. Tá querendo o cartão, teve um pisão no pé do Ian Couto, mas nada para cartão, parece. Nada, foi uma jogada, o Quinones usa o corpo e o Ian Couto na queda, ele acaba machucando o tornozelo. Ele tá mostrando, ó, o primeiro lance que ele machuca o tornozelo, que é no gol do México, que o Quinones foi gol contra o Ian Couto, hein? Agora que a gente tá vendo, é um lance muito rápido. Os dois na mesma jogada. Na mesma jogada, o Ian Couto botou a bola para dentro. E aí eu acho que ele acaba se machucando também no tornozelo. E pediu alteração o médico brasileiro, hein? O doutor Rodrigo Lasmar tá por lá. Inclusive também médico do Atlético Mineiro, doutor Rodrigo Lasmar da CBF. O Ian Couto vai ter que mudar, vai ter que sair daqui a pouco o atleta camisa 13 da seleção brasileira. Danilo, será? Será que ele vai botar o Danilo nesse jogo? Ou ele põe um outro atacante, põe o PP na lateral direita, que o PP tem jogado assim no Porto. O México prepara... Ou põe um zagueiro. Ramiro? O camisa 16 do México, Cortizo. Cortizo daqui a pouco vai entrar com a seleção mexicana. Um meio atacante. Exato. E o Ian Couto já se prepara para deixar o gramado. Ele deu um pique ali, está testando, fazendo o último teste. Agora a gente está tendo aquela parada para hidratação, né? Aquela parada técnica, entre aspas, né? Então não precisa nem ter muita pressa, não. Olha lá, a alteração mexicana, por favor. Vamos então à alteração mexicana. Sai o 15, Antuna. Antuna sai com a 15 e entra o 16, Cortizo. Cortizo entra com a 16. O Cortizo, que é um jogador aí mais de meio de campo, o atleta do time do México. De ataque, aliás. Pretzel. O time do México, atacante, né? O time do México agora vai para cima, né? Voltou para o jogo para tentar empatar, que é algo bem interessante. O Brasil parou. As mudanças do Dorival Júnior, elas funcionaram com o Endrick e com o Vinícius Júnior, que na primeira bola dos dois em combinação, quase que o Vinícius Júnior faz o gol. Essa foi a melhor jogada, mas pelo talento dos seus dois jogadores, porque taticamente as mudanças não ajudaram muito o Brasil. O Tite botava um Militão na lateral direita. Eu não sei se em algum momento, tá voltando o Ian Couto, o Dorival pensa nesse tipo de improvisação. O Ian Couto aproveitou essa parada para tentar se recuperar, tá quente, ele vai ficar no jogo por enquanto, né, Ramiro? Exatamente, está de volta o Ian Couto, vai atuar pelo menos por enquanto aos 34 do segundo tempo. Reiniciado o jogo, a bola aqui atrás com o goleiro mexicano. Julio Gonzalez na grande área, toca na direita. Aqui Reis, marca Vini Júnior, levanta a bola para a direita. Tenta a aproximação, defesa 4, o time do Brasil, falta do Arana. Ele vai por trás, comete a falta, acaba atingindo aqui na direita, cometendo a falta da arbitragem, está marcando. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Rádio São Francisco na rede Bandeirantes de Rádio. Falta marcada, a seleção do México tenta empatar o jogo 2-1 Brasil. Quase 35 minutos do segundo tempo. Quando acabar o amistoso no Texas, tem Paulo do Vale no apito final na rede Bandeirantes de Rádio. Na jogada pela esquerda aqui na marcação, Cortiço. Tenta o passe na ponta esquerda para Quinones, voltou do gol. Prendeu, é fortão, protegeu. Já recua, dá Luiz Romo. Romo atrás com seu zagueiro. Vasquez se projeta, passa, domina, vira pela meia. Arteaga aqui, passe errado. Vini domina, dominou, Vini encarou, defesa quarta. Ela vai para a direita, Endrick. Limpou, pé esquerdo, bateu, toca na defesa. Explode a bola no pé do Álvares que sai jogando. Ramiro perde a chance, o Brasil, Ramiro. E o Vini Júnior estava aberto na direita. Podia ter tocado essa bola o Endrick, mas prefere chutar e bloqueado pela barreira. Não consegue completar, no Brasil vence 2-1. Jimenez levanta essa bola para o ataque do Brasil, não tem ninguém, Ian Couto domina e vai jogando. No Texas a bola rola, o relógio não para. 35:30, segundo tempo. Brasil ataca para a grande área, Nana levanta o zagueiro primeiro, bota o pé, tira e manda para fora pela linha lateral. Vasquez toca para fora, arremessou Brasil, 36, segundo tempo. No Texas,
Soler, 1 México, 2 Brasil. E na Libertadores, tudo definido. Com o empate do Grêmio contra o Estudiantes, já temos os jogos de oitavas de final. O Imortal vai encarar a equipe do Fluminense, São Lourenço e Atlético Mineiro, Tajeres e River Plate, Colo-Colo e Júnior Barranquilla, Nacional do Uruguai e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol e The Strongest, Flamengo e Bolívar. Bruno Guimarães toma a pancada, falta, o Brasil cobra com pressa, 36,5, segundo tempo, 2-1, Brasil está vencendo. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Vem com ela, Bruno Guimarães com o PP, pede a falta, Paquetá pedia, nada de falta. Lá vem o time do México animado, Jimenez domina na direita, Arana, Carrinho toca à frente e ganha com o time do Brasil. Hendrick volta ajudando, toca de volta a bola para a ponta esquerda, dá para Vini, dá o primeiro drible, encara, são 13 em cima dele, toma o tranco no ombro, nada de falta. Ele é jogado para fora de campo, mas não é para tudo isso não. Ombro a ombro mesmo, hein, Ramiro? E a impressão que deu é que o lateral, até para a seleção brasileira ali, reclamava o próprio Vini Júnior de uma falta. Bola para o time do México, o último toque foi do atleta do México. Aí foi falta. Teve o tranco, teve o toque final, mas é com o corpo do Vini encobrindo a visão do Bandeira. Ficou impossível ele mesmo vir e ajudar a arbitragem. E vem o México, Quinones na esquerda, lançado ao tom do gol mexicano. Domina, Ian Couto para cima, domina. Cortiço atrás pediu, ele recua a bola, vira pela meia esquerda. Dá Luiz Romo na meia direita, ainda de frente. Vem no meio, Pineda, tentou arrumar, trava a defesa. Espirrada, volta pela meia esquerda, na marcação. Para o time do Brasil, roubada de bola com o time do Brasil, Bruno Guimarães. Já toca, Paquetá para Vini, tenta, bate na marcação e sai. E vai ter outra mexida no time do Brasil, Ramiro. Daqui a pouco mais uma mexida do time do técnico Dorival Júnior. João Gomes está por lá na beira do gramado. Muito provavelmente vai entrar daqui a pouco. Meio campista João Gomes com a seleção brasileira. Vai tirar o Ederson, né? Provavelmente. Vai trocar o time brasileiro. Vai subir a plaquinha. E a mexida feita na seleção. Troca feita por Dorival Júnior. Quem sai? 24, Ederson. Como pontuou o Pretzel, sai 24, Ederson e entra o 15, João Gomes. Alexandre Pretzel opina. 2-1 Brasil. Essa mexida feita por Dorival Júnior. Ele só deixou o goleiro Alisson e os 4 homens de defesa. No mais, ele mudou tudo. Mudou os outros 6 jogadores. Então, para observar, para testar, mas o time caiu bastante. Para fora essa bola, ataque mexicano, arremesso na direita. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo da glória eterna. Cortiço, Pinedo, passe na grande área, a marcação do Brasil com o Bruno Guimarães, botou para fora. Escanteio mexicano na direita, Pedro Ramiro. Em cima do lance, o jogador do time do Newcastle corta essa bola, o Bruno Guimarães coloca pela linha de tiro de escanteio, lado direito de campo, a Veiga e Cortiço. Os dois estão na bola. Escanteio na direita, o México manda para a grande área todos os seus zagueiros. Veiga, pé direito, Cortiço para bater de pé esquerdo, 39,5. Cortiço levantou para o gol de cabeça, Militão rebate, tira da grande área a bola, sobra a volta aqui atrás ainda com a seleção mexicana. Tá sozinho o Arteaga, de longe a bola recuada com o goleiro, fica sozinha. Julio Gonzalez domina com o pé para jogar. 39,5 segundo tempo, o México continua atacando. Para Quinones a bola para a ponta errada, o passe ela vai para fora. Alexandre Pretzel, 39,30 segundo tempo, 2-1 Brasil. E o México gostou de jogar a bola no Quinones, né? Não acreditando muito no Ian Couto depois que o Quinones acabou marcando gol, ou foi gol contra do Ian. Na realidade o Brasil parou, né? O Brasil parou no jogo. Vinícius Júnior entrou bem marcado. Quando ele foi pegar aquela bola, ele tinha 3 jogadores em cima dele. Então o México me parece mais inteiro, né? Mais consciente do resultado, e o Brasil vai só administrando. Em College Station, na bola rola, o relógio não para. 40 segundo tempo. Vini, caneta na esquerda em cima do primeiro marcador. Vem um 3 da jogada. A defesa prensa aqui atrás para tomar. 40 segundo tempo. Placar da Bandeirantes no Texas. México 0, 2 para o Brasil. E o Brasil rouba a bola. Paquetá na área. O passe no fundo para Vini. Bateu o pé direito. O Hendrick para fora. Perdeu o Hendrick. De pé direito mandou para fora. Soler 2-1 Brasil. E na quarta-feira, Canhão, tem Brasil e Estados Unidos, com transmissão da Rádio Bandeirantes a partir das 7h30 da noite. Narração de Rogério Assis, comentários de Alexandre Pretzel e as reportagens de Pedro Ramiro. Bom, para variar,
imbecis invadem o campo, né? Os stewards foram lá, pegaram o cara com todo carinho, com todo jeitinho, educação. A transmissão vacilou. 2, entra mais um agora. 4, pronto, olha lá. É um negócio imbecil isso, né, rapaz? O cara desse tem que ser preso, né? Tem que ser punido, né? Tem que ser, né? Mas eu acho que a maior várzea... E a torcida gosta, né? Um abraço ao pessoal da várzea, que merece o nosso maior respeito. É o gramado T100 por 64, né? É o gramado T100... A várzea não tem isso, né? Não, a várzea não tem isso. Os caras diminuíram a dimensão padronizada do gramado FIFA para jogar a Copa América nos Estados Unidos, com a concordância da Conmebol. Isso é simplesmente inexplicável. Isso. E agora mais 2 mexidas. Daqui a pouco mexicana. O 21 Huerta e também o 29 Martínez. Martínez vestindo a 29. Rapaz, e o 21 os invasores Huerta. estão dando um baile, hein? E o Canhão, tem um detalhe. Na final da Liga dos Campeões, até algumas pessoas observaram algumas invasões. E o detalhe é o seguinte: tem um youtuber, um digital influenciador digital, que promove e dá dinheiro a pessoas que invadem o campo. Isso tem facilitado e feito com que muita gente invadisse o campo, como foi o próprio caso na Liga dos Campeões. Então isso motiva e incentiva essas pessoas a fazerem isso. Mas na Europa a TV não mostra, né? Justamente para não promover esse tipo de ato imbecil, né? Mas para ser justo, eles não estão mostrando agora também, né? Só ficam no radinho mas lá. Eles demoraram muito tempo para cortar. Demoraram para cortar. São 5 no máximo. 5, 6 olha agora. Lá, hein? Olha no colete do gordo aquele, né? Best, né? O melhor. Colete de quem? Do cara, o cara, olha, ó, grandão lá, ó, de azul. Ah, ó. é. Best nas costas dele. O detalhe que trabalho 21 estão tendo para tirar os invasores. Vamos para as mexidas? Vamos às mudanças. Sai o 9 Quinones. Quinones sai com a 9 e entra o 21 Huerta. Huerta entra com a 21 no lugar do 9 Quinones, a primeira das mudanças. Aí vai sair o camisa 11, o Jiménez, o grande craque desse time, sai com a 11, jogou nada. E entra o 29 Martínez. Martínez entra com a 29, 2 mudanças do time do técnico Lozano. O telão do estádio está mostrando no placar o gol mexicano do Ian Couto contra. Eu não vi numa imagem o toque do Ian, eu vi o toque do Quinones. Não, o Ian toca na bola, na última imagem que mostraram. O último toque é do Ian, então? É do Ian. Ok. Eu não reparei essa última imagem que você viu. Então o gol contra é do Ian Couto realmente. E aí vai sair jogando o goleiro Gonzalez. Conseguiram segurar os caras na arquibancada. É que não tem alambrado, né, Ramiro? Isso. Como as arenas, né? Isso. Pulou, tá dentro do campo, né? Ó a saída mexicana. Vini Júnior pro Brasil. Ganhou, pedalou, perdeu o equilíbrio, caiu, brigou pela bola, desarmado. Perdeu quando tentou driblar pela 5ª vez consecutiva. Na bola para tentar tomar o Hendrick. Comete a falta o Hendrick, Ramiro. E se antes o Hendrick foi fominha e não tocou pro Vini Júnior, agora o Vini Júnior foi fominha e não tocou pro Hendrick. Hendrick poderia completar essa jogada, o Vini Júnior preferiu cortar para a perna esquerda e perder o lance. Muito bem desarmado pelo camisa 4, Alvarez. Segue vencendo o Brasil 2-1. Com a radiodifusora Fernandópolis, na rede Bandeirantes de rádio. Paquetá girou, Hendrick domina. TT dispara para ele, o passe na frente dele. Vasquez colocando o pé. Zaguinho recupera a jogada. Vem aí o toque dos 45. Entramos nos 45, sinal Bandeirantes marca. Hendrick, meia direita. Cobra do Guimarães por dentro, trava, divide, ganha a bola pela ponta. Vasquez voltou para Paquetá, para Vini. Põe o pé, manda a bola para fora, Cortiço. Em lateral, ataque da seleção brasileira. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo do atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. E com o cartão Tenda. 45 minutos Mais 8. e meio. Quanto? 8, fazendo as contas previsível. aqui, 53. Pretzel, fazendo as contas, tudo certo, né, Ramiro Pretzel? Né? Ele não deve ter parado o cronômetro na parada para hidratação, né? Aí é que tá, e aí deixa correr, então dá 2 minutos a mais. México tenta a jogada, Martínez na grande área, travado, Arana vai, dá um bico, Alisson acompanhou, não deu, escanteio.
Alisson foi no kick da bola, tinha que ter pego quando ela vinha chegando. Escanteio mexicano. Na direita, Ramiro. Se atrasou o goleiro da seleção brasileira, perdeu o tempo da bola. Olha, grande oportunidade para a equipe do México, que pode agora empatar através de um escanteio. Vem aí Cortiço para cobrar de pé esquerdo. O Veiga tá do lado para bater de pé direito para a grande área. Vasquez, Reyes, Luiz Romo. Veiga vai cobrar. 46,5. Veiga levantou pro gol de cabeça. Pepe tira a bola, voltou fora da grande área. Dominou na esquerda o passe. Ajeitou. Arteaga, chute travado, novo escanteio. Arana travou o escanteio na esquerda. Agora, Ramiro. Mais um escanteio agora pro lado esquerdo. O Data Pretzel me avisa aqui, 8 escanteios a favor do México. Só um para a seleção brasileira nessa partida. Cortizo se prepara para a cobrança lado esquerdo de campo mais uma vez. Próximos dos 47. O jogo vai até 53. Cortiço cobra o escanteio. Vasquez, Reyes na grande área. Luiz Romo Grandão também no meio. Cortiço para a bola. Levantou pro gol. Toque no canto. Alisson! Martínez a sobra bateu. Pro gol. É gol! Gol! Da seleção mexicana. Martínez, ele acabou de entrar na primeira bola, ele cabeceia, Alisson faz um defesão, ele mesmo pega a sobra e manda um canhão para empatar nos acréscimos. 2-2 Brasil e México. Alisson não tem jeito, tá feito. Martínez, 2-2 Ramiro. Depois é o que dizem, né? Quem não faz, toma. Depois de uma jogada lançada na entrada da grande área, o Martínez primeiro cabeceia. Num confronto com o Alisson, o goleiro brasileiro se dá melhor. Na sequência, ela volta para o Martínez. Mas aí o atleta mexicano bate de perna canhota para completar no fundo da rede. Empatar a partida no fim do jogo. 2-2, México e Brasil. Alexandre Pretzel, valeu a insistência mexicana. 2-2. Olha, nesse momento o Brasil tem o Alisson no gol, os 4 que começaram o jogo, Iancoto, Militão, Bremer e Arana, e do meio pra frente ele mexeu tudo. Então do meio pra frente tem João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá. É um meio de campo titular provável, o time piorou. E na frente tem PP, Endrick e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior muito fominha, o Endrick jogando bem. Mas o Brasil caiu muito depois que ele fez todas essas mexidas, principalmente perdendo demais o meio-campo, com jogadores entrando com uma lentidão tremenda. Estava 2-0, vitória encaminhada e o México busca 2-2. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 2-2 nos acréscimos, empata o jogo a seleção mexicana. Bola para a ponta, opa, pancada no Vini Júnior. E a dominar, tomou porrada, Ramiro. E foi do Reyes, lateral direito, zagueiro barra zagueiro do time do México. Dá uma enxadada em cima do Vini Júnior. Bola para o Brasil, campo de ataque. Cobrada a falta, Pepe tentou de cabeça, a bola bate no pé do Arteaga. Insistiu na marcação em Elcouto, Arteaga só na bola. O árbitro parou o jogo. Marcou a falta, a arbitragem com o Lucas Spala. Lá na lateral direita, pertinho da bandeirinha, falta brasileira, Ramiro. E aí, para compensar ali pelo lado direito, a arbitragem acaba perdendo, deixando de dar oportunidade para o Brasil ter a vantagem. Porque ia sair com tranquilidade o time brasileiro pelo lado esquerdo depois da falta do Arteaga. Falta feita em cima de Iancoto. Brasil vai chegar pelo lado direito. É falta marcada para o time do Brasil. Quem sabe o gol da vitória. 50 minutos do segundo tempo. PP vai lá para a cobrança de falta para o Brasil, para a grande área. Militão, Bremer, o Brasil atrás do gol da vitória, 2-2. PP levanta para o gol de cabeça, tirou da grande área Martínez, o autor do gol. Bola voltou no meio, campo do Brasil, a sobra com o Iancoto. Toca o lateral direito, vira a bola para o lateral esquerdo para Guilherme Arana. Arana toca de volta a bola para Iancoto. Tenta o passe, abertura feita na ponta esquerda. Vai no fundo dessa bola para Vini Júnior. Vini marcado, um na cobertura. Fica atrás, já limpou o primeiro, pé direito. Levantou para o gol, Endrick cabeceou no canto, é gol! Gol! Da seleção brasileira! Da joia Endrick!
Vini domina pela esquerda, põe dentro da grande área. Hendrick, uma casquinha de cabeça. Ela vai no canto esquerdo. Chega a tocar na lateral da rede. O Brasil faz 3-2. 50 minutos do segundo tempo. 3 para o Brasil, 2 para a seleção mexicana. Gonzalez não tem jeito, tá feito. 3-2, Brasil, Ramiro! E quando precisar de um craque, quando precisar de uma joia, quando precisar de uma futura referência, chame Hendrick Felipe Moreira de Souza, um dos grandes nomes revelados do futebol brasileiro nos últimos anos e que vai pintar e aparecer cada vez mais no noticiário, numa tabelinha para o Real Madrid se acostumar. Cruzamento perfeito de Vini Júnior. Hendrick, que apesar de ter apenas 1,73 m, sobe com categoria, com qualidade, cabeceia para colocar a bola no fundo da rede. O terceiro gol dele com a seleção brasileira em 5 jogos disputados. 17 anos, uma joia! 3-2 Brasil. Se discute quem mereceu ganhar ou não o jogo, é outra coisa. Mas esse gol do Hendrick, 3-2 Brasil, Pretzel. Num bom cruzamento do Vinícius Júnior, o Hendrick estava sozinho, recebe amarelo agora, mas ele aproveita o fato de estar sozinho, com 3 zagueiros ao redor dele, sem encostar nele. E ele cabeceou e deslocou o goleiro. O goleiro só olha para a bola. Então foi um bonito gol e com uma estrela gigantesca, né? O menino entra e faz o gol da vitória. México ataca para a grande área, a bola rebate aqui atrás do Brasil, Ian Couto. Olha para o relógio, Lucas Espala para terminar o amistoso no Texas. 3-2 o Brasil vencendo no final. O lateral vai ser cobrado, vem Arteaga, toma grande distância para colocar dentro da grande área. Aí vem ele, ameaçou, refogou, deixou para o Vasquez. Vasquez colocou na grande área. Martínez de cabeça, rebate a marcação, Guilherme Arana. Tenta Bremer, disputa a defesa, dá de bico, rasga atrás aqui essa bola o João Gomes. Vai sair do outro lado, é lateral. Olha para o relógio de novo, Lucas Espada para terminar. Levanta o braço e apita o árbitro. Hendrick fazendo o gol da vitória, o Brasil venceu. 2 para o México, 3 para a seleção brasileira. E deu Brasil. Alô, Paulo do Vale. Alô, Rogério Assis, que narrou essa vitória da seleção brasileira. Hendrick, quem é, meu amigo? Tá virando rotina o Hendrick resolvendo pela seleção brasileira. E tão jovem ainda, hein? Imagino que vem por aí. É o que a gente torce. Pedro Ramiro, vitória do Brasil num jogo que poderia ser mais simples, mas acabou de uma forma épica novamente para o menino Hendrick. Ramiro. Mais uma vez, até a gente comenta que parece que todo lance, cada foto do Hendrick tem um simbolismo quase que histórico, né? Agora, o Hendrick no fim do jogo, levantamento na entrada da grande área ali com um passe espetacular também do Vini Júnior. O Hendrick é sozinho, é bem verdade. 1,73 m, sobe de cabeça e faz o terceiro gol no 5º jogo dele com a seleção brasileira. Resultado importantíssimo até para dar mais confiança ao time do técnico Dorival Júnior, que volta a campo na quarta-feira em San Diego, nos Estados Unidos, no Snapdragon Stadium, também para essa partida às 10h15 da noite, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, PDV. Olha aí, o Pretzel, o Edinaldo abraçando o Hendrick, hein? O que você me diz? Tá abraçando todo mundo. Rodrigo Caetano também. Os caras também. Essa hora da noite eles querem me aplicar também, hein? Ó, eles parecem que ganharam, sabe? Parece que ganharam a Copa América. Calma, pessoal, calma. O Brasil não jogou nada no segundo tempo. Fez 2-0 e parou. As mudanças do Dorival, mesmo com jogadores bons, enfraqueceram o time do ponto de vista tático. E o gol do Hendrick foi o gol de uma estrela, realmente. Com uma estrela. Estrela com estrela. Negócio realmente impressionante o menino, que foi bem convocado pelo Dorival Júnior e acho que pode ser titular na Copa América, caso ele resolva tirar o Rafinha, fazer um ataque com Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick, ou Rafinha, Hendrick e Vinícius Júnior, por que não? Então vamos aguardar, mas o menino aproveitou, entrou e decidiu o jogo e acho que isso foi mais importante, PDV. Boa, vamos então, sem perder tempo, eleger aqui o craque do jogo.
o craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, quem foi o craque de Brasil 3, México 2? A estrela foi o Endrick, né? Entrou e decidiu o jogo, mas pra mim